Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast. Pessoal, comigo aqui hoje tá um grande profissional, um grande amigo, um grande homem que eu tô tendo o prazer de trazer aqui para inaugurar uma nova etapa do Libertos Cast. Agora o Libertos Cast vai focar mais na mente, na qualidade de vida do indivíduo, na psicologia, na psiquiatria, enfim, em todas as abordagens desse universo tão incrível que é a psique humana. Hoje a gente vai falar sobre um assunto vasto que envolve a psiquiatria, tanto do ponto de vista do paciente, mas também do ponto de vista do psiquiatra. Como que o psiquiatra pode abordar melhor os pacientes? Qual seria a forma mais adequada? Você que de repente já foi no médico, psiquiatra, já foi em alguns e não conseguiu ter um resultado satisfatório, e aí você pensa, meu Deus, o psiquiatra tá ali olhando e só carimba uma receita e entrega e tá tudo certo. Por que isso? Será que quem eu chamei aqui hoje tem uma visão diferente? Mais do que isso, será que a sociedade hoje contribui para um padrão de vida ruim mentalmente falando, uma má qualidade de vida mental, assim, social? Por que hoje a gente tem tantos casos de depressão, ansiedade? O que pode estar envolvido nesse processo? E a gente vai falar, claro, da história desse indivíduo hoje aqui, um grande amigo que é psiquiatra, ele é médico, Rafael Mendonça aqui comigo. Seja bem-vindo, meu irmão, cara. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Meu irmão, muito obrigado. Sem palavras, irmão. Sério, cara, eu conheço você e, assim, a galera de lá, de repente, tá ouvindo aí do Libertos, né? Só pra contextualizar, pessoal, o Rafaelzão é irmão meu, a gente trabalha num plantão juntos e a gente vive conversando sobre temas assim. E quando eu pensei agora em redirecionar, eu até falei isso pra você, falei, Rafael, eu vou redirecionar o programa. Isso aí. O Libertos mais pra gente abordar mais saúde mental, que é o que eu venho abordando mais na minha rede social, no Instagram, né? Falando mais sobre percepção daquilo que é benéfico para o indivíduo, sobre o indivíduo sentar na cadeira de protagonista, de diretor da sua história. Isso tem muito a ver também com a capacidade psicológica do indivíduo, e às vezes tem alguns indivíduos que têm bases ali psiquiátricas a serem abordadas para poder conseguir ter essa estabilidade, para aí então conseguir exercer esse protagonismo sobre a sua própria história, enfim. E a gente sempre fala sobre esses assuntos no plantão, e cara, eu assim, de verdade, você para mim representa muito o que é um profissional, um médico de excelência, assim, não só tecnicamente também, mas você consegue a proeza, você executa a proeza de ser melhor como ser humano que como médico, que seria quase impossível, porque você, de verdade, é excelente tecnicamente como psiquiatra, cara. Muito obrigado, muito De obrigado. verdade, cara. Isso aqui você sabe que não são palavras vazias. E assim, a tua pessoa, o teu caráter é algo que tem que ser comunicado a pacientes e a outros médicos, acho que como forma de inspiração e até de mostrar para as pessoas, cara, busquem isso no seu atendimento. E eu quero falar um pouco sobre você, mas sobre todo esse aspecto, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra galera. Quem é Rafael? Pô, esse psiquiatra hoje já incrível aí, formado, enfim, mas quem era o Rafael e quem é hoje o Rafael? Fala pra gente, irmão. Tá ótimo. Primeiramente, agradecer esse convite, né? Novamente, que aqui isso, cumprimentar. Irmão, cara, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Para poder ter esse espaço aí pra gente conversar e retribuo o elogio, né, que você me fez, né? E, pô, você é um ser humano também incrível. As nossas conversas nos plantões lá de quinta-feira, né? Que a gente filosofia, antropologia, teologia, tudo, né? Ciência, meio física quântica. Cara, então, doideira. quanta coisa, né? A gente, quanta coisa a gente conversa lá. E é muito bom ter esse contato com você, com pessoas, né, desse nível assim, intelectual, né, espiritual, não só intelectual, mas que tem uma espiritualidade, né, que tem um algo a mais, né, que foi o que você falou sobre mim. Eu também digo a respeito de você, né, eu sinto que você tem esse algo a mais, isso é muito bom, a gente sabe que nós somos seres humanos falhos, né, ninguém aqui, a gente não está dizendo que a gente é perfeito, nada disso, a gente longe, né, muito longe disso, né. Somos, né, cheios de defeitos, né, seres humanos com muitos defeitos, mas sempre com aquela vontade. Isso aí acho que é uma coisa que a gente sempre fala nos plantões, né, aquela vontade na nossa conversa de sempre em busca da verdade, né, busca da verdade. Então acho que isso é o que conduz, é o que norteia. É o que norteia as nossas conversas, né, e acho que se todo mundo tivesse esse pensamento, né, a tendência seria o ser humano conseguir amadurecer cada vez mais e
encontrar esse eixo, né? Encontrar essa linha que leva à plenitude, né? De forma ordenada, De forma ordenada. Viver uma vida de forma ordenada, né? Mas madura mesmo. Madura, Exato. isso aí. Que é o que eu acredito que, assim, não sei, eu vou falar aqui, mas que às vezes parece que na sociedade tem faltado tanto, né? Adultos maduros. A gente vê muito aquela síndrome do Peter Pan, né? Que parece que às vezes indivíduos aí bate 30, 40 anos, mas na verdade só cronologicamente o tempo passou, porque em termos de idade psicológica, parece que às vezes a gente tá numa sociedade repleta de indivíduos ainda sem amadurecimento, né? Parece que não passaram pelas etapas, enfim, necessárias para o amadurecimento. Eu acredito que isso tenha muito a ver com a nova forma que a sociedade hoje conduz as coisas, né? É tanta proteção, é tanto benefício que até... Infantiliza, né? Infantiliza, né? A gente tem isso, são seres humanos, né, que chegam à vida à idade de 40, 50, 60 anos, só que, né, não passou por aquele processo de amadurecimento, acho que... por um lado não buscou, por um lado também não é dado, né? Então, assim, não é oferecido, a pessoa tem que ir trilhando aquele caminho ali que, né, não existe nas mídias sociais, assim, de uma forma abrangente, né? Então, assim, é um pouco aqui, um pouco ali, mas praticamente não existe, né? Então, assim, se o indivíduo não procura, que é o que a gente faz, né, de conversar, de ler textos que não são coisas que chegam até a gente tem que procurar, a gente tem que ir atrás. Fica difícil mesmo, a pessoa não amadurece, né? Fica, cara, fica. Chega naquela idade ali, né, que era para ter já né, uma certa robustez, né? Falou a palavra perfeita, robustez. Isso aí. É isso, cara. Isso aí. E não tem, E não cara. tem. E aí deprime, aí fica mal, né? Porque... Esse excesso de repente de ansiedade, depressão, etc. Enfim, a gente vai entrar nesse ponto também, né, que eu acho que é muito reflexo da político-social, enfim, de tudo, Sim, né? com certeza. Mas assim, cara, eu tô curioso aqui, cara, pra saber um pouquinho da tua história, cara, de onde tu vem, criação, pai, mãe, como é que é, meu irmão, porque eu quero saber a fórmula e passa a fórmula pra galera. Vamos falar, com certeza, com certeza. Fala comigo, meu irmão. Então, desde muito pequeno, né, eu tive aquela criação, assim, né, de valores. Sim. De valores. Me foi passado, né, pelos meus pais, valores, né, a ser seguidos. E eu tive uma criação dentro, né, do catolicismo, né, que é uma coisa assim que reforçou isso mais ainda, né? Pô, maneiro. Acredito assim que a religião ela tá na sociedade para conseguir abarcar mesmo esse lado que a gente vê pouco isso fora se você não está inserido em algum ambiente que tenha uma certa religiosidade, né? Então acredito que com certeza isso reforçou a criação de valores, né, de princípios, de você ser um ser humano, né, se tornar um ser humano de valor, com palavra, sim, né? Sim. Então, assim, uma coisa que meu pai sempre me falou, né? Meu avô foi prefeito em Rio Bonito. Caramba, mano! Não sei se já tinha comentado, foi prefeito em Rio Bonito. E assim, isso foi em 1972, 74, na década de 70 ali. E até hoje, quando eu vou lá em Rio Bonito, todo mundo fala, pô, o seu avô era foi o melhor prefeito da cidade, era um homem de palavra, um homem de valor e tal. Então, isso me deu, né, reforça também, né, essa questão, cara, de você ver que aquilo ali é um legado, né? Por mais que meu avô não estivesse, eu não conheci meu avô pessoalmente, né? Ele infelizmente faleceu de câncer naquela época não tinha tanto recurso, né? Então ele faleceu ali por volta de 60 anos. Mas não conheci o meu avô, quando eu nasci ele já era falecido, mas o legado que ele deixou na história, principalmente na história de Rio Bonito, né? Meu pai fala, né, que hoje se a gente não tem que passar por dentro de Rio Bonito, foi porque ele fez esse desvio, né, pela pista, por fora. Você não precisa passar no meio da cidade, né? Você passa... Então, sim, verdade. Isso é só um detalhe, assim, ajudava, ele era farmacêutico, então assim, não era médico, mas era farmacêutico. Sim. Então ajudava muita gente, né? Meu pai fala que eles moravam numa casa que era assim, era gente no portão 24 horas, né, pedindo coisa. Então, assim, não era só aquela questão de fazer coisas burocráticas boas, né, fazer leis, fazer obras e tal. Era de servir. Era de servir. Que maneiro, cara. Então... E como que isso te inspirou, né, meu irmão? Porque olha só, a gente tá aqui, 2025 quase, né, falando sobre, seu avô de 1970, meu camarada. Olha como é que isso é um legado, realmente, é algo valioso, né, meu irmão? Sim. E para você tá me falando, eu não sei, mas eu até te pergunto, assim, você durante o seu evoluir, assim, você lembrou muitas vezes disso e tipo assim, pô, também quero ser isso? Sim, algo... com certeza. Olha só, cara. Você tá entendendo? Sim, e a minha mãe fala muito, assim,
tudo que o pessoal fala do seu avô parece um pouco, você tem um certo, tem alguma relação com o seu jeito de ser, de querer ajudar, de querer cuidar. Ele tinha essa vontade, né, de ver o ser humano melhor, de uma forma melhor, vivendo uma vida melhor, mais digna, né? Então ele tinha isso, né? E aí meu pai, né, por esse lado, sempre dando essa questão de referência, né? Principalmente assim, meu pai sempre, quando ia falar de alguma referência, sempre citava o meu avô, que era o pai dele, né? Então você vê que... Então, e realmente deixou esse legado, né, na cidade, assim. Eu vou lá hoje, se falar o nome dele, ainda tem o pessoal que lembra, né? Olha, você falou isso, 1970 e pouco, né? Da década de 70. E aí vem esse lado do meu pai, né? Que sempre, né? E o lado da minha mãe, que também, né? Em relação a princípios, né? Sempre falou muito e também muito religiosa, muito com aqueles conceitos, né? De princípios mesmo, de viver as virtudes, né? De colocar em prática. E eu fui crescendo nesse meio, né? Fui crescendo nesse meio com dificuldades, é óbvio, né? Principalmente ali quando a gente, entra na adolescência, né? Todo mundo, cara. Aquela dificuldade ali de você, ainda mais que naquela época, né? A gente tá com 35, né? Isso. Cara, eu tomei até um susto agora, tu falou, não, pô, tô não. Já botei a idade aqui pra... Mano, né? Na época que a gente, né, que a gente era adolescente, né? Não tinha os meios digitais que tem hoje, as alternativas que a gente encontra hoje, né? Porque hoje, por mais que não seja dado, não seja oferecido assim de uma forma ampla e gratuita para os adolescentes no geral, esse intelecto, né, que a gente conversa, essa questão de virtudes, né, de amadurecimento da pessoa, ter uma vida mais digna, perseguir os próprios sonhos e ao mesmo tempo, não um sonho vazio, mas um sonho que seja baseado em virtudes, em princípios, né? Então isso não era uma coisa oferecida pra gente. A gente nem sabia que existia essa... Não sei se você lembra, né? Não lembro. Que é isso, cara? Assim, e eu não vejo nem como uma maldade dos educadores, nem nada disso. É porque também não era dado a eles, né? Não era dado. Né? É isso, meu irmão. Na verdade, eu até te botei aqui numa sinuca, porque assim... Conte um pouco sobre você. Tipo, é uma parada meio difícil, porque na verdade, se a gente for parar pra reparar... Falar sobre a nossa educação, sobre a nossa formação, principalmente a respeito de valores, princípios, assim, que é algo que eu faço questão de falar aqui no Liberte, porque isso é a base da formação de qualquer indivíduo maduro de verdade. Enfim, é engraçado que às vezes não é passado de forma... Nunca, na verdade, é passado de forma teórica. Porque esse amadurecimento tá tão ligado ao cérebro, até da criança do primeiro e segundo setênio. Vamos botar ali e me corrija se eu estiver errado, mas eu enxergo tanto dessa forma que, na verdade, não é algo... falado e passado através de um conhecimento teórico, mas é muito mais aquilo que você observa. Sim. Então, assim, quando a gente... É legal falar sobre as nossas bases, porque nitidamente, cara, assim, atrás das suas palavras, o que eu vejo foi uma criança que tinha ali um pai virtuoso, que aprendeu o valor de servir, de querer servir. Por quê? Porque tinha um pai, ou seja, o avô, né, dessa criança, no caso seu, que também apresentava isso. Você via as pessoas falando e você, cara, aprendeu a admirar aquilo. Como que a gente acaba se transformando naquilo que a gente admira. E aí, de repente, você olha sua mãe com uma base religiosa na fé católica e aplicando aquilo, porque não adianta, né? Tem muito católico que, sou católico, eu sou evangélico, sou cristão. Com certeza. Mas quando vive aquilo quando e você... vive aquilo ali. Isso é o exemplo, isso é educação, por exemplo. Como que isso hoje... Com certeza a gente vai chegar lá, né, do Rafael agora, daqui a pouco, né, daqui a alguns passos, né, psiquiatra, a gente vai entender. Mas como que isso hoje interfere no atendimento que você dá ao outro que tá na tua frente? É isso que eu acho que eu quero construir para mostrar para as pessoas. É isso, cara. Entende como que isso é legal, cara? Como que o meu caminhar ao longo da vida... Isso é muito incrível. Na verdade, isso, cara, dá pra ver nitidamente, assim, quando você falou aí sobre a tua infância, isso é maravilhoso, cara. Isso é incrível. Dá pra ver a tua raiz, assim, sabe qual é, cara? E assim, nesse período ali, vou botar na adolescência, porque é um momento difícil mesmo, cara, que tu falou, tipo assim, adolescência. Como é que foi isso, cara? Tipo assim, essa etapa da tua vida, porque, meu irmão, não tem jeito, adolescência é complicado. É complicado. Como é que foi? Tipo assim, porque você tinha um pai com muitos valores ali, sua mãe e tal, aquele lá, em algum momento você tipo assim, saiu um pouco ali, você se perdeu um pouco daquilo e se viu fora, de repente, desse caminho, tipo... Porque é um caminho, como a gente tava falando, é um caminho que a gente não via muito... Não era oferecido pra gente. Então,
assim, eu digo fora da minha família, Sim, né? sim. E não tinha os recursos que a gente tem hoje de mídia, de internet, de Instagram, de YouTube, pra gente poder... Tava tudo muito no início, né? A gente não tinha internet de escada ainda, que a gente Sim, pegou, né? mano. Então, assim, uma coisa muito lenta, muito sem muita alternativa. E aí eu olhava aquilo ali, né, a minha formação, e olhava pra fora e falava, porra, parece que eu sou meio que, né, diferente da galera, né, do pessoal aqui. Né, mano? Porra, será que são eles mesmo que estão errados ou será que sou eu, né? Sou eu, sim, Você sim. começa a se questionar, né? E assim como a gente, né, nas nossas conversas, a gente tem essa questão de querer sempre provar por A mais B, né? Esse raciocínio lógico, nessa racionalidade. Então, eu sempre fui muito, apesar de ter a fé, né, como base, eu sempre fui muito racional também, né? Sim. Tanto é que matérias como matemática, física, eu gostava muito, né? Tinha facilidade e tal. Então, assim, eu tinha essa racionalidade muito forte em mim, tinha essa questão de ser um pouco cético, por um lado, Sim. que eu até vejo como uma coisa boa, porque uma proteção, é uma também proteção, vejo. porque senão, se você não se questiona sobre os seus próprios valores, sua própria vida, né, você às vezes pode estar seguindo alguma coisa que, será que aquilo ali você está seguindo só por seguir, ou tem alguma base, tem alguma raiz, faz algum sentido? Faz muito sentido Né? o que você está falando. Então, assim, isso é característico da adolescência, do adolescente, Sim, né? Da sim. adolescência. E aí foi quando eu comecei a me questionar. Eu falei, pô, mas peraí, tá, beleza, eu sou um pouco diferente aqui da maioria, né? Eu procuro viver, às vezes, coisas que a galera não tá nem aí, né? Se tá fazendo uma coisa errada, se não tá, não tem tantos princípios, assim, muito enraizados e tal, que é o normal do ser humano, né? Sim. Eu não tô me colocando em nenhuma posição assim, por mais que eu tivesse uma criação desse tipo, a gente sabe que a gente é cheio de falhas, cheio de problemas. normal, todos nós. claro, De óbvio. forma alguma aqui, tô me colocando como, não, eu era de subir. Não, lógico que não. Mas assim, eu tinha talvez algumas coisas que outras pessoas às vezes não tinham nem acesso, né? Que talvez Sim, seria, né? Uma coisa é você não ter nem acesso, né? Então, assim, eu percebia isso, tentava viver isso de uma forma mais, digamos assim, com mais firmeza, assim, no sentido de firmeza não é a palavra correta, mas tentar viver aquilo que eu acreditava, né? Tentar viver aquilo que eu acreditava, né? Buscar mais clareza, de repente. Clareza, isso aí. Não só como uma coisa assim, tá, existem esses princípios aqui, mas vamos viver outra coisa, né? Sim, né? Aquela dissonância. entendi, né? mano, verdade. Sim, total, faz total sentido. Dissonância cognitiva, se eu não me engano. Quando você vê uma coisa, mas na verdade você vive outra. Vive outra, isso aí. Hipocrisia, uma né? hipocrisia, Viver não deixa de ser uma algo hipocrisia. que você acredita de verdade. Isso aí. E aí foi quando eu comecei a me questionar e eu falei, pô, será que isso faz sentido? Será que não faz, né? E aí eu comecei a me colocar à prova, né? A prova é no sentido racional mesmo, né? Tá, então isso aqui que eu tô, né? Por que existem esses princípios? Por que precisa seguir isso? Por que a gente tem que viver de tal maneira? Existe alguma regra na vida? Existe a verdade, né? Na vida? Sim. Ou tudo é relativo, né? Sim. Caraca, né? mano. Isso na adolescência, mano. Adolescência. Adolescência eu não queria beber, você era muito doido, né? Eu queria um pouco, não é? Saía, né? Curtia um pouco aí, mas sempre com esse lado que eu tinha mais já desde lá do... Filosófico mesmo, diria, filosófico, cara. né? Maneiro. E aí, já me questionei, assim, me questionava nessa época já, me colocava à prova, né? E aí, será que faz sentido? Será que tudo é relativo mesmo? Será que eu tô seguindo a verdade dos outros ou será que eu creio nisso de verdade, né? Isso aí. Será que eu tô sendo boi de manada, no meio da manada, vendo ali? Isso aí. E naquela época porque hoje, atualmente, né, em 2024 aqui, que a gente está indo para 2025, a gente vê um movimento maior no sentido do ser humano como um todo, de forma integral, de você viver uma espiritualidade, de você ter princípios, de você ser um ser humano, de você se tornar um ser humano mais maduro. Há 10, 15, 20 anos atrás, isso não tinha tanto esse movimento que está acontecendo hoje, né? Eu percebo isso. Você percebe isso? Eu tenho uma grande amiga, né, que é psicóloga muito boa, inclusive, é Mirla Romanelli, que legal, uma psicóloga muito boa. Ela fala isso, que ela entrou na faculdade de psicologia anos atrás e ela não conseguiu se manter de tão cético que o pessoal era e, assim, via o ser humano de uma forma só biológica. Sim, irmão. Somente biologia, não tinha nada além, não tinha um transcendental, não tinha nada, era como se fosse bicho, Sim. né? Como se o ser humano fosse bicho, né? E só isso. E ela, né, com esse lado que ela
ela tinha dela, né? Que é um lado muito bom de enxergar o ser humano não só como carne e osso, né? Mas como algo a mais, né? Ela na época trancou, segurou, falou, pô, não, né? É um ambiente que eu gostaria muito, mas tá totalmente contaminado, não tem nada a ver com... E alguns anos depois ela começou a perceber esse movimento e ela entrou novamente na faculdade. Que maneiro, E aí ela meu falou pra irmão. mim, né? Isso aí já tem um tempo que a gente conversou, ela falou assim pra mim, ela falou, totalmente diferente. Né, a faculdade de psicologia hoje em dia já entende, até porque é isso, né? A racionalidade ela começa a provar que o ser humano não é só biologia. Então, assim, como que você tem vários artigos já científicos provando, né, que fazendo testes, né, você bota um paciente numa ressonância magnética, pede para ele fazer uma oração, e aí você vê lá o córtex pré-frontal sendo mais ativado, tendo irrigação sanguínea, né, ativação mesmo, de uma forma que você provavelmente não, você não vê, né, se ele não estivesse produzindo aquela oração, se não estivesse fazendo aquele... Eu vi uma parada dessa, até não sei se eu tô certo, mas parece que uma pessoa fazer oração, acho que movimenta cerca de 7 ml de sangue pro lobo pré-frontal, algo assim. Eu não lembro agora a quantidade exata de ml, mas é isso, é a irrigação, né? E não só o lobo pré-frontal, mas assim, você tem uma ativação geral, né, de campos que ao longo prazo, a ciência já constata que existe benefício em prol da saúde mental. Então, assim, pessoas que têm a rotina de oração, ou então uma vida espiritual, né, que coloca em prática, né, a oração, não só a oração, mas a vida espiritual, né, como um todo, a ciência já prova que essa pessoa tem uma saúde mental melhor, né? A chance dela se deparar com algum problema na vida e conseguir passar por cima desse problema é muito maior do que outras pessoas que não têm, outras pessoas que olham para a biologia, para o ser humano só como uma biologia. Sim, E aí... Você vê que não é só uma máquina, né, Não cara? é só uma máquina. A gente não é só um animal realmente, né, cara? Isso aí. Então, assim, o que mais é isso, né, na verdade? Sim. E você se questionava. Sim, me questionava. Isso aí. Aí a gente né, chegou nisso tudo porque eu tava falando lá da adolescência, né? Que lá na adolescência eu comecei a tentar, né, entender esse movimento do ser humano, né? De será que existe mesmo uma verdade? Será que tudo é relativo, né? Porque aí, como eu disse, era muito mais difundido a ideia de que tudo era relativo mesmo, que não existe uma verdade a ser seguida, princípios são relativos, tudo, né? Sim. Né? Porque uma coisa é você falar que um corpo, né, se distanciando de você, né, tem uma velocidade relativa se você comparar com outro corpo em movimento. Isso é uma coisa, mas assim, aquele corpo ali está em movimento, o outro está parado, o outro está acompanhando. Então, assim, existe uma visão geral daquela movimentação toda, que essa visão geral é uma visão que não é relativa. Não, sim. É a diferença da relatividade e do relativismo. Isso aí. Que é essa diferença básica, né? Isso aí. Tipo, eu ouvi uma vez um podcast, eu não sei se tá dando pra filmar aqui, ó, que é uma parada interessante. Deixa eu tentar falar aqui, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra galera aqui, ó. Tá me filmando aqui, Jefferson? Sim, eu escutei um sinfonia, tá, galera? Cara, uma vez eu vi um cara falando sobre isso, eu achei isso incrível, cara. Que tipo assim, se você for esse observador aqui, e se você for esse observador aqui, vamos botar os dois aqui. Tá dando pra ver, né? Então, imagina que um carro, galera, esteja vindo daqui assim, ó. E aí ele venha e pare aqui. Esse observador daqui, se ele for descrever esse movimento, ele vai falar, vem um carro voado acelerando e fez uma curva. Esse daqui vai dizer, veio um carro, fez uma curva, estava freando e parou. Quem tá certo que quem tá errado? Na verdade, os dois estão certos. Isso aí. A relatividade é isso. Isso aí. Mas, na verdade, o que tá aqui, ele vai falar, não, a minha verdade é absoluta, e o que tá aqui vai afirmar a verdade dele é absoluta, mas, na verdade, o movimento continua sendo o mesmo. Isso aí. O movimento é o mesmo, não muda. Não muda. Isso aí. Relatividade, galera, é basicamente isso. É isso aí. É você entender que, independente do teu ponto de vista, por mais que você enxergue de forma diferente algo na realidade, o movimento, enfim, como você enxerga o mundo pode ser diferente do outro, porque cada um tá num ponto de vista. Isso aí.
Mas o movimento é o mesmo. O fato é o fato. O fato é o fato. A forma Isso que eu aí. interpreto o fato pode variar, mas o fato é o fato em si. Isso aí. Tá ligado? Isso é muito maneiro. muito E legal. tu já pensava isso na tua parte Já de pensava. adolescência. Caraca, tá muito doido mesmo. Não é muito nada hora. Cara, isso é... Por isso que Lá tu pegou psiquiatria. É isso aí, isso aí. Lá com 17, né, 18 anos, 16, 17, 18 anos, aquela fase da adolescência mesmo, né, ensino médio e tal. E aí, aí eu fui atrás assim, de livros, né, fui ler livros, né, tentava ver documentário, sobre todas as questões que envolvia o ser humano. E aí pegava um pouco da parte de filosofia, pegava um pouco da parte de antropologia, de tudo isso, né, de teologia. E aí fui vendo assim, por A mais B, tudo aquilo que eu acreditava fazia sentido. Não só de uma forma de um acreditar puramente só por acreditar. Não, porque a gente tem a ideia de que a ciência como física, né, se tratando de física, matemática, a gente tem essa ideia de que só isso é capaz de provar alguma coisa, de a gente ter alguma conversa sobre provas. Mas a gente tem provas filosóficas que são, assim... Incontestáveis, né? Incontestáveis. Então, a própria física, hoje, com os recursos científicos que nós temos, assim, a gente consegue confirmar. Sim, algo que antigamente o pessoal fala, mas isso não consegue, agora consegue. Consegue confirmar. Isso aí. Então, assim, outro estudo, né, que é importante também. Pacientes que receberam orações de pessoas comparado com pacientes que não receberam orações dessas pessoas, né? Então, assim, foi criado um grupo mesmo de pessoas para fazer orações para determinados pacientes, enquanto que outros pacientes num determinado, né, local não recebiam. E aí, os que receberam as orações tiveram uma melhora considerável comparando com outro grupo que não teve. Cara, olha isso, mano. Então, isso assim, é muito surreal. Isso, muito surreal. Isso é muito surreal. Então, assim, a ciência ela não consegue provar o que acontece porque Mas sabe o que acontece. sabe o que acontece. Sabe o que acontece. Aí entra a filosofia, né? E aí que é o interessante da questão, que é tudo aquilo que a gente conversa. Então, isso que foi o que aconteceu na minha cabeça na adolescência. Eu fui... Caraca, mano, completamente o que aconteceu na minha. Isso. E cada vez que os anos se passavam, aquilo ali ia se confirmando, porque aí foi surgindo essas alternativas que não tinha na época. Porque naquela época eu não tinha acesso a tudo que eu tenho hoje, né? Sim. Né? Enfim, de informações, isso aí. Então, a gente não tinha acesso, né? Eram coisas assim que você tinha que caçar mesmo, você tinha que ir atrás. Biblioteca, doideira. Isso aí. Então, eu fui vendo que aquilo tudo que eu acreditava fazia realmente sentido e não fazia sentido o contrário, né? Sim. E aquilo ali foi... Eu falava assim, não, beleza, então como é que eu pensava comigo, né? Em termos racionais, assim. Até que me prove o contrário, né? Até que chegue alguma comprovação contrária, isso aqui é o certo, porque é o que faz total sentido, tanto pela física, quanto pela química, quanto pela filosofia, por tudo. Sim. E aí entra até uma questão que a gente estava conversando lá no plantão, né? Que é a questão do universo, né? Se as coisas existem hoje em dia, como que alguma vez alguma coisa nunca existiu? Cara, essa é uma pedrada que tu vai lançar pra galera aí, meu irmão. Na moral. Galera, sério, se vocês entenderem essa reflexão, vamos dizer assim, já tá pago o podcast. Tipo assim, já tá, não, porque não tem negado cobrado aqui não. Mas assim, já vai tá pago porque assim, eu acho que vai ser uma expansão de consciência, porque foi pra mim, cara. E isso foi semana passada. Semana passada. Você falou isso pra mim semana passada e simplesmente mudou minha forma de perceber diversas coisas, Poxa, cara. que interessante. Não, mano, tô falando sério. Você abriu minha cabeça, meu horizonte e falei assim, ó. E depois eu fui ver que Aristóteles foi falar sobre isso. Olha só, tá vendo? Tu tá ligado? Tá ligado na teoria de motor imóvel? Ele é o próprio motor, né? O motor imóvel. Isso, é isso aí. Não, mas vamos falar sobre essa questão, porque você questionou uma parada interessante. Eu queria que você concluísse essa ideia pra gente não perder, que foi como que algo pode existir no mundo se algum dia nada tivesse existido. Como que alguma coisa pode vir do nada? Se é nada, como é que o nada pode produzir alguma coisa? Isso aí. Então, alguma coisa sempre tem que ter existido. Perfeito. Né? A gente pelo que a gente vive hoje, então a gente sabe que existe matéria, existe vocês, né? Então a gente existe. Por mais que algumas pessoas falem, a gente vive numa Matrix e tal. Mas enfim, até a Matrix tem que existir, né? Até a Matrix, exatamente. Então assim, sei lá, eu não acredito que a gente vive numa Matrix. Não acredito mesmo, mas até quem acredita, a Matrix é alguma coisa. É alguma coisa. Então assim, esse alguma coisa que existe tem que ter vindo de alguma coisa antes. Sim. E esse algo anterior, ele não pode ter surgido do nada, porque o nada não gera algo, é impossível.
Tem que ter algo, na verdade, que sempre existiu. Sempre existiu. Aí assim, Tem o que que é esse sempre- algo que, na verdade, que deu origem a tudo, que sempre existiu e que é causa sui, que a gente fala que é Isso aí. causa geradora de si próprio. Ou seja, que, na verdade, que supera o tempo. Supera que o tempo. sempre existiu, que é eterno. Aí a gente vai para a descrição da Bíblia interessante, que é o eterno. É o eterno. Chamado de eterno. É isso aí. Mas só que é o eterno. E aí, assim... E você me falou, cara, que essa teoria fala sobre o Big Bang. Né? Isso aí. Que inclusive foi um padre que descobriu, né? Cara, foi um padre, mano, que descobriu o Big Bang, Big mano. Bang, Que isso falou aí, sobre... que falou, a primeira Ela pessoa falou. A gente chegou a ver, né? O nome dele, eu não vou lembrar exatamente, vai fazer uma pronúncia assim. E é isso, né? O interessante da igreja é que ela sempre foi a favor da ciência, né? Se a gente for pegar a teoria da gravidade, né? Você vê que o primeiro não foi Newton, foi um padre também. Mano, também fiquei abismado, mano. Então, assim, então, assim, a igreja ela sempre foi a favor da ciência, sempre, até em investimento mesmo, né? Porque você vê, tinham monges, tinham padres, né? Que já tinham um telescópio, né? Assim que os primeiros telescópios começaram a ser produzidos, então já fizeram observação, né? De estrelas, de luas e tudo. Então, assim, esse que é o interessante, porque a fé e a razão são duas asas do mesmo pássaro que... Cara, que lindo isso, mano. Então, se eu não me engano, eu agora eu não lembro se foi ele mesmo, mas se eu não me engano foi João Paulo II que falou, salvo engano, né, que a fé e razão... Cara, mas isso é perfeito, são duas asas do mesmo pássaro, que na verdade servem ao mesmo... Se não foi João Paulo II, foi algum papa que falou sobre isso. Então, isso é muito importante, porque uma coisa não tem que estar dissociada da outra. Isso na tua adolescência foi um conflito. Isso aí. Pelo que eu entendi. Isso aí. Tu veio de uma família que tinha uma ligação religiosa, né? Muito interessante e tal, bases, valores e tal, mas chegou num momento da tua vida, de repente, na adolescência, e você falou, pô, mano, será que eu sou mais um na manada, seguindo porque todo mundo tá falando? Isso aí. Agora, quais são as minhas convicções? Meu irmão, isso é surreal, Rafael, assim. Surreal. Na moral, é um privilégio absurdo, assim, faz muito sentido com o ser humano que tu é hoje. Sim. Porque, meu irmão, isso é algo que eu comecei a fazer na minha vida, tipo, de 3 anos, 4 anos pra cá, Sim. cara. Olha só que também doideira. você deu uma acelerada... Foi o sprint. Gente, só foi o sprint. São Tomás de Aquino, assim. TDAH é assim. E, meu irmão, tipo assim, cara, você nesse momento de adolescência, então, você conseguiu embasar a tua fé. E sabe o que é o bonito, cara? Que foi o que você falou aqui no início. Teu interesse é a verdade. A verdade. Isso aí. Porque, na verdade, você não queria confirmar a tua crença a respeito do mundo. Sim, você queria botar à prova aquilo que você acredita, pra confirmar ou tirar porque a tendência do ser humano é sempre tentar criar coisas para provar daquilo ali que ele já está acreditando, né? E eu acho que... Para validar a tua crença. Validar. Isso aí. Eu percebi um pouco isso em algum determinado momento da minha vida, que eu falei assim, não, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou me questionar, né? Então, eu fiz o contrário mesmo. É isso. Né? Porque a partir do momento que você começa a se questionar para ver se aquilo ali mesmo faz sentido, aí que é quando aí realmente você está em busca da verdade. Agora, se você começa a criar estratégia, né, situações e né, artimanhas para você validar o seu pensamento, você tá andando em algo que não é real, né? É isso. Exato. Você tá misturando, na verdade, verdades com mentiras ali, e vou te falar, uma meia-verdade é mentira. São as ideologias, né? Quando a gente chega nas ideologias, assim, de uma forma ampla, né? Nenhuma específica, né? Mas é isso, quando a gente começa a querer provar coisas que na prática, na realidade, não se confirma, não se sustenta. De forma científica, tanto científica quanto filosófica, quanto teológica, né? Porque é isso, essas ciências elas têm que caminhar junto, e não de forma separada ou cada um para um canto. Elas têm que caminhar juntas, e aí quando você vê elas caminhando juntas e faz sentido o caminhar, você vê, aqui tá a verdade. Sim, cara. Né? Eu tô aqui olhando você, que eu tô assim, na verdade, eu tô aqui, tá vindo uma... Porque, cara, olha só o que você acabou de falar, mano. E, sinceramente, pra mim, pô, abriu um horizonte na minha cabeça.
ciência, filosofia, teologia, enfim, Antropologia. quando elas, na verdade, todas elas são filhas da filosofia, vamos dizer assim, né, da filosofia, e que mais do alto, né, a gente vai ver os pensadores falando na teologia, que seria a filosofia suprema, porque a filosofia é a respeito de Deus, né, a filosofia natural é a respeito dos homens, né, vamos dizer assim, a filosofia natural, mas tem a teologia que seria um pensamento a respeito daquilo que é mais alto, que seria mais, mas assim, quando a gente pensa em tudo isso, você falou uma coisa interessante que é, essas coisas têm que caminhar juntas. Aí me lembrou agora de uma coisa que você falou, que eu tenho certeza que você conduz dentro do teu consultório com o teu paciente, que é o foco da gente chegar nessa conversa, que é o seguinte: se eu não vejo o ser humano junto, filosoficamente, teologicamente, espiritualmente, almática, como um corpo, quer dizer, eu só vou pegar o quê? A gente como médico, a gente tem uma tendência absurda da medicina, quase pegar só, tipo assim, eu sou um cardiologista, deixa teu coração comigo, volta daqui uma semana. É tipo um motor de um carro. Sim. Tipo assim, é quase que o neuro, não, é o cérebro aqui, pom, e tipo assim, não cuida como um todo. Sim. Mais uma vez, não sei se você teve essa percepção quando você falou, mas da mesma forma que o nosso entendimento a respeito da realidade, seria interessante abarcar todas essas percepções, porque elas fazem parte da realidade, para a gente poder entender a realidade como ela é, não necessariamente como a gente deseja que ela fosse, mas como ela é. A gente, como de repente, como médico, como médicos aqui, entender o ser humano, o indivíduo como um todo também, porque se a gente fragmentar e só olhar um prisma, nunca vai representar a verdade na totalidade. Ainda mais na psiquiatria, né? Ainda mais na psiquiatria. Porque algumas áreas, que nem né, você citou, a cardiologia, né, e tal, você até consegue, de certa forma, dar uma separada, por mais que, assim, o ideal, né, que você vê um cardiologista bom, é um cardiologista que realmente vê o paciente como um todo, né? Sim. Agora, se ele resolver tratar só o coração, né, pode ser que funcione, né? É viável, né, de uma certa forma. De uma certa forma, né? Não que seja o ideal, né? Não que seja o ideal, não seja o certo. Agora, na psiquiatria, muda, né? Muda, porque o que é a psiquiatria, né? Qual órgão? Né? Eu fiquei pensando nisso. Olha. Exato. A gente, na verdade, foi uma discussão muito antiga, inclusive. O cérebro, não, é neurologista, né? Então, assim, é o cérebro, mas não é o cérebro, A mente né? é fruto do quê? Isso aí. A mente é fruto do quê? Então, tá tratando do quê? Tá tratando do pensamento, tá tratando dos sentimentos. Então, esse algo além, que a gente falou lá há alguns minutos atrás, é esse algo além que foge da pura biologia. Porque se a gente pegar, né, a teoria das monaminas, né, que fala, não, tudo é falta de serotonina, é falta de dopamina. Então por que se você der só um medicamento ali, às vezes não é suprido aquele problema, não é resolvido. Não é resolvido às vezes tem aquela melhora inicial e depois não consegue manter. Você vê que está faltando alguma coisa. E esse algo a mais é justamente esse olhar, né, para além. Metafísico. É justamente o próprio nome de Sérgio Acevini, né? Além do físico. Além do metafísico. Físico. Isso aí. Cara, mano, que ideia maneira isso daqui, porque você já estava tendo essa reflexão. Na verdade, você já vem da adolescência com uma carga, vamos dizer assim, filosófica, eu diria, muito legal na tua formação, cara. Sim. Sempre foi presente isso, pelo que eu tô entendendo. Assim. Cara, que maneiro isso, cara. Mas aí, daí você já foi direto pra medicina, como é que foi essa parada? E aí eu fui né, tendo essas reflexões, né, durante a adolescência, e aquilo ali foi ficando mais forte pra mim, que fazia sentido mesmo, e aí foi como eu falei, ao longo dos anos aquilo ali foi só se comprovando. Sim. E aí, naquele período ali de vestibular, né, eu sabia que eu gostava, né, da área de medicina, gostava também, eu era muito bom em física, matemática, então eu sabia que a área de exatas também era uma boa. E eu via o pessoal, medicina é aquela área que você fica ali 5, 6 anos, né? Tem gente que fica 10 anos estudando para conseguir passar na faculdade. Algumas pessoas passam, né, com 1, 2 anos, mas o comum era em torno ali de 3, 4, 5 anos, né, para passar numa faculdade. E não só federal, né, pública, até as particulares, né, naquela época era muito difícil de passar, né? Então assim, eu olhava para aquilo e falava assim, não quero ficar tanto tempo, né? Então eu gosto de matemática, gosto de física e tal, assim que eu vou para engenharia. Aí acabei entrando, né, fazendo engenharia, indo pro lado da engenharia. Gostei muito da faculdade, achei muito interessante. Mas quando eu caí, né, no mercado de trabalho, eu percebia que tinha algo a mais que eu queria fazer que não dava para colocar em prática. Toda a área, né, e fazendo um parênteses, toda a área você consegue atuar de forma benéfica para a sociedade, se o ser humano quiser, né? Seja ele engenheiro, seja advogado, seja
gari, né? Enfim, né? Né? Um gari pegando lixo, ele pode, né, trabalhar de uma forma muito melhor do que um outro gari que às vezes pega o lixo de qualquer maneira, né? Sim. Assim como um médico, assim como um advogado, enfim, né? Independe da profissão, você pode ser muito bom naquilo que você faz, né? Mas na medicina você consegue fazer isso de uma forma mais direta. Esse é mais palpável, de repente, né? Palpável, E você sentia falta disso. Senti. E eu já tinha essa dúvida lá no início, né? Pô, medicina e engenharia, aí eu acabei indo para... Aí escolhi o lado o caminho mais fácil, né? Eu fui pelo caminho mais fácil ali. Então, assim, gosto muito da engenharia, mas eu vi que faltava algo ali que na medicina daria para fazer. Isso com quantos anos, mano? Que você se formou, né? Você entrou? Eu me formei, aí naquela época eu percebi que no Canadá estava tendo uma oportunidade muito boa para engenheiros, e aí fui pro Canadá, né? Mas isso já formado? Isso já formado. Com quantos anos você formou em engenharia? Eu me formei com 23 anos, em engenharia. Caraca, mano, aí tu foi pro Canadá, chegou e pra lá. Fui pro Canadá já pensando, né, ou morar pro resto da vida, ou pelo menos passar 5, 10 anos para poder fazer uma carreira e voltar já com uma bagagem, né, do exterior, que aí você já volta bem mais preparado. E aí comecei é um programa lá que tinha trainee, né, então você já começava a fazer um estágio numa empresa e ao mesmo tempo ele era junto com um curso de inglês que era voltado, eu já tinha feito inglês aqui no Brasil, já tinha diploma e tudo, mas esse inglês era voltado para o mercado da engenharia, né? Funcionava da execução do trabalho mesmo, né? Daquela área. Então você aprendia mais termos técnicos. Sim. E aí estava num país muito bom, né? A qualidade de vida, imagino, né, altíssima, né? É até estranho, assim, porque antes eu estava na biblioteca, eu lembro até hoje, estava na biblioteca com computador, e aí eu quis ir no banheiro, aí eu via o pessoal saindo para ir no banheiro, deixava tudo, deixava a mochila, deixava tudo, assim, tudo. Aí eu lembro que uma vez você não consegue, você é brasileiro, né? Você tá acostumado com Rio de Janeiro, então assim... Aí eu olhei pro lado, tinha né, um outro estudante lá, que eu não conhecia, eu falei com eu vou dar um pulinho no banheiro, você importa dar uma olhadinha nas minhas coisas aqui? Aí ele olhou pra mim de uma forma meio estranha, assim, você é do Brasil? Mentira, foi verdade. Aí eu ri pra caramba na hora, né? Achei engraçado pra caramba. Mano, aí eu falei, eu não tô acostumado com isso daqui ainda. Aí no final você vai se acostumando, né? E aí você vai vendo como que é muito bom, assim, você viver numa segurança muito grande, né? Aquele ambiente que você sente que tá protegido mesmo. Então, assim, qualidade de vida era altíssima. Tinha uma projeção para engenharia muito boa, mas esse algo a mais eu senti. E aí, no período que eu formei em engenharia, alguns amigos formando em medicina, a gente conversando, né? Tem um amigo específico, o Roberto, lá de Niterói, um médico também, colega médico, né? Um ser humano incrível também, que ele que me ajudou nesse processo. Ele me ajudou nesse processo. Cara, sempre tem alguém, sempre tem um mestre do seu lado. Meu irmão, sempre tem... E assim, a gente tá falando isso aqui, Rafaelzão, mas eu queria fazer um ponto aqui, eu queria que de repente você falasse um pouco disso pro pessoal, assim, porque imagina só, você com 23 anos, você ali com o investimento dos seus pais, aí você pegou, tipo, né, teve todo aquele trabalho, aquela carga de estudo, foi para outro país, já tava lá, aí você flertando com uma outra possibilidade, porque assim, eu gosto muito de explorar isso aqui no Libertos, assim, como que foi, psicologicamente falando? Porque esse momento eu não vejo como algo tipo assim, não sei se eu tô... Tu devia estar, meu Deus do céu, cara, o que eu faço da minha vida? Deve ter sido um momento de loucura, extremo, né? Desafio psicológico, de pressão, de mudança. Quer dizer, eu jogo fora... Isso aí. Isso eu fiz. Esse é o pensamento mesmo. Começar do zero? Você passou por esse processo? Por mais que é isso mesmo, fora entre muitas aspas. Muitas aspas. Mas a gente sabe que na hora o que passa na cabeça é o primeiro. Pô, vou jogar fora, né, a faculdade, vou jogar fora essa oportunidade. É um momento de conflito, de você questionar, né? Você questionar mesmo. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô só tendo um pensamento que não faz sentido? E aí não foi uma coisa assim rápida, né, de uma hora para outra. Foi uma coisa que eu percebi e eu fui amadurecendo, né, lá no Canadá ainda. Eu percebi isso lá e aquilo ali eu fui amadurecendo, fui vendo e
e parecia que a coisa só aumentava, aquela vontade. Aquela angústia, aquele vazio. Isso aí. Vivendo aquela vida que não representa você, que Isso, não é o que te isso aí. representa. E ao mesmo tempo a vontade da medicina aumentando, né? Olha, A vontade aumentando e eu, até que um determinado momento eu falei, não, eu vou tentar. tu tomou essa coragem aí, tu falou, cara... É, isso aí. Porque eu senti assim que um fator importante na tua escolha também era justamente esse, de fazer o bem, mesmo sabendo que qualquer área a gente pode aplicar isso e servir o próximo e fazer bem aquilo. Isso dá pra ver que é uma máxima, cara, em você, cara. Quem te conhece diariamente sabe disso. Pô, Maria. Você tinha essa percepção de tipo assim, cara, eu quero agir nisso de forma mais direta, eu quero lidar com o indivíduo, você tinha essa vontade de cuidar, você tinha isso. Tinha isso. E aí, como eu falei, né? Por mais que todas as áreas você possa fazer isso, na medicina você faz de uma forma mais direta, né? Sim. Não só na medicina, né? As áreas da saúde, no geral, Sim. né? A enfermagem, né? Tá em contato direto, né? A fisioterapia, enfim. Se a gente for citar todas as áreas aqui, não vai ter como. Mas é isso, são todas as áreas ali que envolvem a saúde, você age, né, de uma forma direta, né? Sim. Inclusive, minha mãe é fisioterapeuta, né? Ela é professora de português, inglês e latim. E ainda... E latim? E depois... Meu irmão, vou precisar estudar com ela. Inglês, latim, e ainda fez a faculdade depois já, né? Depois de estudar um São Tomás de Aquino. Depois de tempo já fez a faculdade de... Isso aí. Que maneiro. E então ela também tem essa questão de querer ajudar muito, né? De ajudar de uma forma direta. E aí eu sentia isso, esse chamado, né? Por essa área, e aí escolhi a medicina, né? Eu vi que fazia mais sentido ali para mim. Mas não foi um período difícil. Foi Imagina um período angústia, difícil. cara. E isso me ajuda hoje em dia, né? A tratar meus pacientes, porque eu passei por um período de muito ali indecisão, de conflito mesmo, né? De você, né? São 5 anos de emocional, né, meu irmão? De ansiedade, com depressão, com... Sim. 5 anos de engenharia, né? E não é uma faculdade fácil, né? Não. A primeira turma de engenharia tinha 80 alunos, em física 3 tinham 15. Nó. Então, assim, Meu irmão. então a faculdade é difícil também, né? Tanto quanto a medicina. Então é isso, são muitas coisas que passam na sua cabeça. Cara, eu estudei 5 anos para agora começar tudo do zero, para fazer 6 anos de medicina, né? Fora as especializações, fora os outros cursos que a gente faz por fora. Então, de certa forma, hoje, quando eu olho né, para o meu presente, eu vejo que, de certa forma, isso foi bom porque eu experienciei, eu passei por essa experiência, né, de angústia, de estar com o humor para baixo, né, de sentir ansioso. Você passa por esse momento e como você vive, né, como eu vivi esse momento, eu consigo entender perfeitamente alguém que tá passando por aquela mesma situação, isso né? Aí, isso aí. Você começa... E, cara, isso é formidável, assim, mano, porque isso te possibilita realmente você ver de um lugar até de mais esperança uma situação que, de repente, seu paciente está vivendo e não consegue ver com esperança. Sim, com certeza. E, assim, como que é importante... Algumas pessoas podem estar olhando e falar assim, cara, pô, o psiquiatra tá falando de esperança. Tipo assim, tem que falar de sertralina, pô. Tem que falar de diazepam, pô. Não, mano. Essas ferramentas, na minha opinião, são as mais importantes no ambiente terapêutico, psiquiátrico, psicológico, psicoterapêutico. Sim. E muitos dos psiquiatras eu vejo abrindo mão dessas ferramentas metafísicas, dessa abordagem humana e integral do todo do indivíduo, e que, na verdade, assim, a gente começa a ver que isso hoje é muito natural para você, eu acredito que é onde a gente vai chegar, né, justamente nessa... Como a psiquiatria, de repente, pode ser vista, né, de uma forma diferente, né? A gente vê que, na verdade, faz parte de quem você é, porque faz parte, é natural seu, porque é quem você é desde o início, né, cara? Isso já é algo que foi na tua história lá sendo lapidado, vamos botar assim. Sim. E o mais legal, não quero falar muito do que o palco é fica à vontade. Fica à vontade, meu convidado. Não, tipo assim, não, porque eu quero citar uma parada que você falou que, assim, no meio ali da angústia surgiu um mentor. Sempre vai ter, galera, um mentor. Quando o aluno se coloca à disposição, o professor aparece. Não tem jeito, cara. Se algum dia alguém se vê, cara, querendo mudar de vida, querendo mudar... Cara, vai ser angustiante, mas vai aparecer. Eu dou a minha palavra. Vai aparecer alguém que de alguma forma vai te orientar. Aí que teve esse amigo que foi... Roberto Delia. Pô, lembrei o nome. Roberto, viu? Roberto, ficando bom. Amigo de infância. Eu conheci o Roberto quando eu tinha, acho que, 6 anos de idade. Assim, que isso, mano? Amigo de infância, estudou lá em Niterói, né? Que eu morei em Niterói durante o início da minha vida.
Eu nasci, a gente foi logo para Friburgo, eu trabalho do meu pai, e logo depois a gente, por volta de 6 anos, foi morar em Niterói. Então, de 6 até 13, 14 anos, morei em Niterói. A gente estudou junto nessa cidade toda, né, durante desse período todo, né, dos 6 aos 13, 14 anos. E mantivemos o contato, né, mesmo eu vindo morar em Cabo Frio depois, né, depois dos 14 anos a gente veio morar em Cabo Frio. A gente manteve esse contato e ele fez um movimento parecido, assim, porque ele entrou no direito. Olha, Ficou um período, não chegou a concluir, porque no meio ele já viu que não era aquilo e foi pra medicina. Eu olhei para aquilo ali, E aí já percorri esse teu caminho, eu sei o que é. Isso aí. É isso aqui. E te encoraja. Coragem, isso aí, com certeza. Foi o que te deu, de repente, esperança. Naquele momento que você não conseguia ver um futuro, você tava... E aí com certeza. E aí tu pegou... E aí, ao mesmo tempo que veio ele, veio a Valéria também, que é uma profissional muito boa, que é coach, né? Coaching focada em carreira. Que maneiro, mano. E aí conheci o serviço dela através de uma colega de Niterói. E através do serviço dela também, aquilo ali que eu já tinha uma ideia de que ia ser mesmo aquilo, mas ela conseguiu isso aí. Cara, que incrível, cara. Você vê ela é de Niterói? Ela não é de Niterói, eu acho que ela não é de Niterói, mas ela vive, se eu não me engano, ela morava em São Paulo nessa época. Não, que eu já tô pensando em convidar também. É uma pessoa muito boa, muito boa. Muito top, cara. E na época ela morava, eu acho que ela não é de Niterói, ou se era na época, ela morava em São Paulo, e aí algumas sessões a gente fazia online, e algumas ela viaja muito, né, faz vários atendimentos pelo Brasil, então assim, ela ia algumas vezes no local, né, Rio de Janeiro, Niterói, e de vez em quando a gente conseguia fazer um encontro presencial. E clareou, né, foi uma ferramenta. Clareou. Com certeza. E aí tu escolheu essa parada com quantos anos? Como é que foi essa transição? Isso foi... formei com 23 anos, né, em engenharia, fui pro Canadá, voltei, isso aí foi... Eu tava ali com 25 para 26 anos. Foi mais ou menos... isso aí, 25... no ano de... a idade, né, 25 anos... Ano de... Acho que era 25, depois a gente tem que fazer o ano de 2014, 2015. Foi quando eu tava me formando, no caso. Isso. Deve ter sido. Foi. Porque foi o tempo de eu fazer engenharia, né? 5 anos, e voltar e depois... Isso aí. E aí, esse momento, né, de retorno, de conflito, e até abrindo um parênteses, né, daquela frase que eu disse há poucos minutos, que eu passei por aquilo ali, eu sei como tratar. Não que o profissional tenha que ter passado para... perfeito. Isso é bom de colocar também. Não é preciso você passar por tudo que o paciente passou, mas se você já viveu aquilo, né? Se você já viveu um momento na sua vida, fica mais evidente ainda, fica mais forte, né? Quando você vê um paciente passando por um problema parecido, que você já trilhou aquilo ali. Sim, né? cara, faz sentido então, isso. Cara. Isso é muito bom. Agora, é aquilo, né? Se você se dedica, né, estuda e está preparado, né, por mais que você não tenha vivido exatamente tal experiência que aquele paciente está passando, você, né, também é a prática, né, você vai atendendo, você vai pegando prática, então você vai ouvindo uma história aqui, outra ali, e você vai tendo repertório, né? Isso, a palavra é essa, o repertório é importante para você cada vez, né, por mais que eu já consiga dar uma solução muito boa para o paciente, eu sempre estou tentando o meu melhor, sempre, né, amanhã melhor do que hoje. Sim. Então, essa escalada, que é aquilo que a gente conversou no início, né, que é uma escalada com a meta ali de você sempre se tornar um ser humano melhor, né, sempre conseguir... Cara, isso é a base de tudo, independente se é médico, engenheiro, se é... E você se formando assim, Rafaelzão, você entrou na faculdade, na verdade, de medicina e tal, e durante a faculdade você já tinha essa clareza assim, pô, cara, eu quero psiquiatria, porque você já tinha essa ideia de atuar na vida do indivíduo, fazer diferença na vida dele. Uhum. Mas, e aí, como é que faz a questão da psiquiatria, cara? Então, se eu te falar que, se a gente pudesse voltar no tempo, né, e eu tivesse lá no primeiro período da faculdade, você falar assim, pô, e psiquiatria, o que você acha? Não. Boa, mano, boa. Não, psiquiatria não, nunca, né? Nunca é exagero, mas assim, não é uma área que eu nunca pensei assim, acho interessante, acho legal, mas não seguir, não. Tanto é que eu entrei na medicina pensando em ir para uma área cirúrgica, porque eu gosto também muito da parte cirúrgica, né? Então eu entrei no primeiro período ali, se você perguntasse, você vai querer seguir qual área? Neurocirurgia. Né? Não, mano. Então completamente diferente, né? Mais ou menos, porque lida também com a psique, com o neuro, com o neurológico, com a percepção não é com a razão, vamos dizer.
Cara, isso é muito legal, porque tinha uma âncora. Tinha uma âncora. Tinha. E aí tem tudo a ver com o nosso assunto de razão Tudo, né? é isso que eu gosto de pegar nas conversas, cara. Por Isso é isso interessante, que isso é interessante. esse podcast Você vê um tem link essa... que eu nunca tinha pensado, né? É isso. É isso. Esse podcast, ele tem esse objetivo de ser terapêutico para o entrevistado. Porque a partir do momento que você começa a me contar a sua história, você percebe coisas a seu respeito que você mesmo não tinha percebido antes. Sim. E isso te traz confiança. Isso te enche. Você, bom. cara, é verdade, faz sentido. Porque, de repente, quem sabe você poderia ter interpretado, que não é o teu caso, mas você poderia interpretar. Ah, não, eu fiz psiquiatria porque... E quando você vê o sentido, você fala, caramba, não, cara... Não foi do nada. Eu já queria mexer no cérebro de uma forma mais mecânica e agora eu tô mexendo de uma forma mais metafísica, né? Exato. Você continua operando no cérebro do mesmo jeito. Tipo assim, isso aí. isso é lindo, cara, a gente perceber que as nossas raízes, nossa identidade já gritava. Já gritava, isso aí. Muito legal. Muito legal. Muito terapêutico. muito. Nunca tinha pensado dessa maneira. Uma sacada muito legal. Isso é psicologia da narrativa, na verdade. Tem muito a ver com isso. Pô, muito legal. Pô, que irado. Mas aí tu pegou... Então, aí fui vendo que é legal, né? Mas aí, né, ao longo da faculdade de medicina, eu fui vendo que não, mas tem alguma coisa aqui, né? Fui participando de liga, de neurocirurgia ali, indo né, em alguns encontros ali Aí percebi já de início ali que eu falei, tá muito mecânico. Aí volta tudo a ver com o nosso assunto, tá muito só ali, né? Né? E eu não tinha, na época, eu falo isso agora, mas naquela época eu não conseguia expressar dessa maneira. Alguma coisa ali me falou que não era muito... Falta uma coisa. Hoje eu tô conseguindo, nesse momento, eu tô conseguindo ver melhor ainda. Ver melhor ainda esse ponto bem interessante. E aí eu falei, talvez a cardiologia, que eu acho interessante também e tal. Aí cheguei a ficar mais próximo da cardiologia, né? Vendo algumas... vídeo, né, entrevistas e conversando mesmo, né, com cardiologistas, com médicos, visitando algumas ligas também. E aquilo ali ficou durante um tempo, mas também não era nada que eu achava assim muito, não me chamava muito, não me chamava muita atenção. E aí foi quando lá pelo 8º período eu tive a disciplina de psiquiatria, né, que a gente na faculdade de medicina a gente tem de uma forma muito assim... Cara... A maioria é muito superficial. Muito superficial, não é igual, né, a área clínica que a gente tem de uma forma. Não. Então, e aí eu falei, cara, eu acho que eu tô gostando disso daqui. Cara. E aí, e foi assim mesmo, assim, foi de uma forma desse jeito, assim, uma coisa que eu não pensava, né, até pensava de uma forma mais mecânica, né, que é isso que você acabou de falar. E aí, de repente, quando eu tive a disciplina, eu falei, cara, eu acho que eu tô gostando disso. E só que no início eu tive uma certa resistência. Mas é uma área pesada, né? Uma área porque realmente não... Tem um preconceito que já existe até dentro da área médica mesmo, em relação à psiquiatria, assim. Tu não acha isso, não sente às vezes? Talvez um pouco de preconceito, mas eu acho que o que pesava mais não era nem tanto isso. Eu acho que era mais aquela questão de lidar com... Porque uma coisa é você, quando você tá lidando com um pulmão, com uma infecção, um rim, quando você está lidando com a alma humana, com a metafísica, com o transcendental, que é isso, né? Qual é o órgão da psiquiatria? É o cérebro, mas calma aí, por que o neurologista não trata, então? Por que é o psiquiatra que tá... Então, assim, não é só o cérebro biológico. É o resultado do cérebro... É o resultado de pensamentos, Exato. É o que a pessoa né? Você está tocando na alma, né, do ser humano. Psicólogo, vem de psique, vem de alma e de também. Vem de razão e vem de alma também, né, no caso. A psicologia, né, é o estudo da alma, o estudo da mente. Mas depende do radical, sei lá, tinha um grego, enfim. Isso aí, mas tem essa raiz. É isso, né? Raiz. É isso aí. Só que aos poucos a gente foi distanciando muito mais da questão metafísica, porque parece que a medicina, a ciência, ela veio meio que para destronar Deus, né? A ciência é o novo Deus, né? E aí, basicamente, a ciência destronou Deus e hoje a gente... Na verdade, até alguns lugares a gente seria muito satirizado. De repente, alguém um dia pode estar vendo esse podcast aqui e pode estar falando assim, pô, que visão ridícula, os caras ali, muito pouco embasada, muito... E, cara, não é bem isso. A gente não chegou naqueles assuntos ainda que a gente começou a falar do tudo ou nada, né? Se a gente for aprofundar nisso, a gente vê que tudo tem uma conexão. Senhora. A gente pode até pegar isso depois, né? Depois vai ser um podcast à parte. É isso aí.
Mas aí, onde eu tava... Aí você percebeu de forma muito natural, no caso, né? Que foi indo, Isso você aí, falou, você ainda tinha um bloqueio ali, mais ou menos. E aí, o que ficava mais pra mim era aquela questão de lidar com situações dramáticas. Porque a psiquiatria, no fundo, é isso, né? Você tá lidando com o drama da vida de cada um. Então, não deixa de ser uma área que você tem que ter um preparo, uma base muito boa pra você... Emocional, vamos dizer assim, né? Isso aí. Humana. Porque assim, não adianta também você manter... eu vou manter um distanciamento, uma frieza, porque aí você não trata também. Aí que é o ponto que a gente tá chegando. Sim. Esse que era o ponto que eu queria falar mais com você a respeito disso, porque assim, cara, vamos lá, a gente veio conduzindo toda a tua história numa percepção clara, mano, filosófica, assim, religiosa, em busca de uma verdade, enfim, em busca de um autoconhecimento, de entender o seu lugar dentro da sociedade, de contribuição para com o outro e tal. E aí vem todo numa busca, em todo um drama que desemboca na psiquiatria. E aí você fala esse aspecto aí que é muito interessante, porque psiquiatria é algo que você trata, algo metafísico, exatamente, algo que na verdade é fruto de N fatores que não se sabe. Aí parece que a gente lida um pouco com a nossa limitação humana, né, de entendimento, de repente, né? E aí, assim, cara, o que eu mais vejo aí, eu não sei, provavelmente algum espectador vai se identificar com isso que eu vou falar, mas o que eu mais vejo aí, o pessoal, assim, de verdade, chegou, tal, aí tipo assim, eu mesmo cheguei a fazer um ano de pós de psiquiatria e eu até te confessei, né? Eu falei, cara, eu saí porque era marcação de X, praticamente. Ah, você tem esse sintoma, não sei o quê, você tem falta de vontade de fazer as coisas que antigamente você tinha prazer, você tem não sei o quê, é 6 meses disso, é 3 meses disso, é 1 ano, então é depressão. Não, então é bipolaridade. É joguinho de marca X, de avaliar, tipo, é uma coisa muito fria. E aí se você encaixou aqui, encaixou no medicamento tal, isso. Pronto, acabou. É robótico, mano. Robótico. Eu pulei fora. Porque eu tinha essa busca também, depois que eu fiz a pós de neurociência e comportamento, eu falei, cara, eu quero trabalhar com a alma do indivíduo, com a psique. Com algo além. Não é o físico que eu quero. Só que aí eu fui na psiquiatria. E aí quando eu fui na psiquiatria eu me frustrei, mano. Frustrou, sim. Eu falei assim, cara, por isso que hoje eu vou pra psicologia, né? Eu tô pós-graduando em psicologia e tal, enfim. Porque aborda esse filosófico de forma mais profunda, mas te encontrar me trouxe muita luz. Porque eu vi que você, como psiquiatra... Não tô ali só na biologia. Cara. E é isso que eu queria falar. A gente não tá excluindo a biologia, né? Isso é importante também de falar. Porque a gente tá, na verdade, querendo integrar a biologia ao ser, né? Ao ser. Né? É isso. Pô, cara, perfeito essa colocação. É isso. Porque, cara, integrando a biologia ao ser, você consegue, de repente, solucionar situações onde você... Nitidamente, quantos pacientes você até repõe ali o inibidor de recaptação de serotonina, você bota ali a fluoxetina, você bota ali paroxetina, sei lá, você bota clonazepam, etc. Mas você não resolve o âmago da questão. Às vezes o indivíduo, você pensa assim, pô, cara, se era só falta de serotonina na fenda sináptica, pô, por que de repente não tá tendo aquele resultado? Ou então, por que resolveu só... Tirou o paciente, às vezes, só daquele buraco, mas não conseguiu levantar muito. Exato. Aí parece que é um jogo pra você só chegar no zero. Isso. Você tira do negativo o paciente pra ele chegar no zero. Isso aí. E cadê aquela vida realmente produtiva, entusiasmante, uma vida... Não é sobre felicidade boba, como acham que é. Não, é sobre bem-estar, realmente, sabe? Parece que o indivíduo ele fica numa espécie de torpor. Por isso que ele se encontra no zero. Você anestesia ele. Isso aí. Mas e aí? E aí é muito triste, né? Quando a gente vê a psiquiatria só nessa área, né? Só tratando, porque a parte do medicamento é muito boa, né? A gente tá falando assim que a psiquiatria ela tá sendo voltada só para biologia na maioria das vezes, mas essa parte do medicamento é muito boa, mas ela tem que ter um algo a mais. Então é muito triste quando a gente olha, né, para a psiquiatria, né, para alguns profissionais, né, e a gente vê só a questão medicamentosa, não tem uma palavra a mais, não se importa realmente com a vida do paciente, né? Então é isso, basicamente marcar um X e caiu em tal diagnóstico, então é tal medicamento, acabou. E aí a gente vê o que tem acontecido hoje, que é as pessoas indo, né, fazendo uso de medicamentos, indo, né, marcando consultas com psiquiatras, mas parece que melhora um pouquinho, depois piora de novo, então é o que você falou, tira do negativo e parece que não vai pro positivo, fica só aquela coisa ali. E aí quando você começa a tratar a parte química, que é importante, né, também é muito importante,
mas quando você trata também o indivíduo como um ser, né? Como um todo. Como um todo, isso aí, de forma integral, né? Quando você olha para o ser humano de uma forma integral, você dá o medicamento que ele precisa e você faz a parte da terapia, da psicoterapia, que é a conversa com o paciente, é você dar ferramentas para o paciente para que ele possa, não só com o medicamento, mas que ele possa também, pelas suas palavras e pelo que você entendeu do sofrimento dele, conseguir mudar a percepção que ele está tendo sobre aquilo ali, conseguir ressignificar realmente, isso aí. reestruturar, Reestruturar, isso aí. Cara, porque é isso que eu sinto muita falta, assim. E é isso, foi por isso, de repente, que eu saí da psiquiatria, vamos dizer assim, porque eu percebi essa ausência de conversa. E assim, rapaz, eu vou te falar de importância, parece que se importar realmente, de parar assim e falar assim, cara, vamos conversar aqui. Sim. Me conta tua angústia, Isso aí. tua aflição. Isso Quero aí. te ouvir, cara. Isso aí. Sabe como é que eu não via tinha isso isso, nos meus pares, Sim. nos meus colegas psiquiatras. Eu falava assim, mano, então eu não quero isso. Isso aí. E eu vejo que você aborda isso de uma maneira completamente Porque diferente, mano. a gente que tem essa visão de que você quer realmente mudar o ser humano, que você quer ver o algo a mais, quando você vê só isso, só a parte biológica, Sim. que não é ruim, é importante, mas você não pode ficar só ali, Sim. você frustra, né? É o que aconteceu com você. Exato. Você fala, falava assim, é só isso, né? Aí a melhora do paciente é aquele que mais ou menos tá um pouquinho estabilizado ali e tal. Mas eu não via, não era palpável assim. Sim. Cara, sabe? E um dos maiores sofrimentos hoje em dia que eu percebo no consultório é quando o indivíduo ele vive sob mentiras, né? Sobre mentiras, né? Caminhando em mentiras. Então, se você tem uma percepção do universo de uma forma como ele não é de fato, e aí entra a questão da relatividade, né? Se você acha que tudo é relativo e que não existe uma base, né? Algo a seguir, algo a almejar, você fica realmente caminhando sem saber para onde. Exato. E quando você tem pessoas que às vezes estão até com o medicamento certo, às vezes estão com legal, com o medicamento que deveria estar mesmo, que é a parte biológica, Sim. mas a parte do cognitivo, né, a parte da metafísica, né, do pensamento, aí a gente pode falar até da parte mental como pensamento, que a gente vai falar, né, um pouco da parte física mesmo do cérebro, das conexões, né, das sinapses, e não só isso, né, porque a gente sabe que o ser humano não é só isso, né, tem a identidade de cada um. Então, quando você consegue entender o que esse ser humano está passando, por que ele está sofrendo daquela maneira, e não só dar um medicamento, mas dar uma palavra, dar um tratamento de orientar, olha, você tá sofrendo dessa forma porque você... Quase uma reeducação ali, isso aí. realmente um papel de uma orientação, de um guia ali dentro daquele, de um elucidador, de um esclarecedor, a respeito, de um orientador, Sim. vamos dizer assim, né? Porque foi você falando aqui, cara, eu tava pensando nisso, tipo assim, como que é importante, cara, dentro do ambiente psiquiátrico ali, do atendimento psiquiátrico, e aí você, cara, você me fala se isso faz sentido ou não, você quer um espaço aberto, mano, se não fizer sentido pra você, tu fala assim, Clóvis, não, cara, eu não vejo isso não. Tá. Mas assim, eu acho que seria muito produtivo, e eu acho que não digo nem produtivo, seria obrigatório, é por isso que eu tô te falando, me reprima se não estiver certo. Beleza. Não corrija. É tranquilo, mas é tranquilo. Então, assim, eu acho obrigatório. Eu acho obrigatório. O psiquiatra, ele não precisa ser um psicólogo, mano, mas ele Sim. é obrigatório ele ter uma abordagem psicoterapêutica com o paciente, mano. Sim. Não tem como você só carimbar ali e entregar, meu irmão. Engraçado que parece que você leu o meu pensamento. Sério, tu tava pensando nisso agora? Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu ia falar sobre os psicólogos, porque os psicólogos fazem um trabalho muito bonito quando é feito com honestidade, com seriedade, da forma como deve ser feito, né? Porque a pior coisa é você, às vezes, você vai... E não só psicólogo, não. Tô falando da minha área também, psiquiatra também. Se o próprio psicólogo ou psiquiatra tá totalmente perdido na vida, como é que você orienta alguém se nem você tá orientado na sua vida? Cara, isso aí, meu irmão. Então, assim, a parte da psicologia, né, da terapia, os terapeutas, os psicólogos, eles fazem um trabalho excelente, né, que é esse trabalho de orientar o ser humano, né, numa caminhada. Mas como é que enxerga o guia do cego, meu camarada? Deixando claro. Exatamente. Isso em relação ao próprio psiquiatra mesmo. Isso aí. Pô, cara, o cara às vezes de repente vai tratar com psiquiatria, um psiquiatra, ele tem uma compulsão ali, sei lá, meu irmão, vou dizer, pornografia, sei lá, mano.
Aí tem a compulsão. Aí ele vai pro psiquiatra porque ele quer tomar uma medicação pra ajudar um pouco nesse comportamento impulsivo e tal. Sim. Aí o psiquiatra é viciado em pornografia também, ou então um psicólogo e também. acha que isso não tem problema. Isso não às tem vezes. problema. Você tá, Sim, é aí que sim. eu quero chegar, da Sim. importância da pessoa, da personalidade do profissional no tratamento do paciente, inclusive. Sim. Porque basicamente você vai ser a caixa de ferramenta dele. Porque eu, às vezes, eu tô num momento que eu tô tão desesperado que eu preciso de uma ferramenta, na verdade, que eu ainda não tenho, e é por isso que eu ainda não solucionei na minha psique o meu problema. Eu não tenho essa ferramenta. Às vezes eu vou ver em você a ferramenta do que eu preciso. De repente eu tô sendo completamente, vamos botar aqui, injusto. Vamos supor, um homem que trai a esposa. Ele é injusto com a esposa porque ele não trata a esposa com a justiça, que seria o quê? Sei. Dar a ela o que é devido dela, no caso a fidelidade, vamos supor. Isso aí. Né, São Tomás aqui não define basicamente isso, é da justiça. Então vamos botar. É interessante você falar isso, até te cortando um pouco, Sim. porque a gente fala aqui, né, de teologia, antropologia, e você está colocando na prática o que é isso tudo, né? Porque lá no início a gente falou, isso é interessante, teologia, antropologia, filosofia. O que é isso tudo, isso tudo na prática? É exatamente isso que você falou agora. É o marido que tá traindo a esposa. É o ordenamento do caráter humano. E não tá dando a justiça que ela merece, né? Não tá fazendo a justiça ali no casamento, que é ser fiel, né? Exato, justiça honrar, é aquilo. Ser justo. Ser fiel, né? Ser justo é o desejo, é ser desejoso de dar ao outro o que é do outro, dar a si o que é seu e dar a Deus o que é de Deus. Então, assim, Isso aí. é quando eu me agrado, é quando eu me deleito em dar ao outro o que cabe ao outro, sabe? É justo. Sabe como é que é, cara? Então, tipo assim, aí o marido traz a esposa, ele tá agindo com uma falta de virtude, que é falta de virtude da justiça. Vamos botar, e com outras faltas de outras virtudes também. Tá sendo imprudente também, que é outra virtude cardial. Enfim, e aí, assim, aí vamos lá. Aí o paciente, ele tá ali no comportamento. Agora imagina se ele vem em você, um cara, pô, super feliz, realizado com um casamento, se você expressa isso na tua vida, faz sentido isso também ser fonte terapêutica pro próprio paciente? Com certeza. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, eu tô com medo sim. de não ficar claro. Não, pra mim ficou bem claro. Porque, assim, uma coisa é o terapeuta, né, o psiquiatra, o psicólogo, falando da psiquiatria, né, do meu atendimento especificamente. Uma coisa é eu falar algo pro paciente, falar, só, né, dizer palavras. Outra coisa é eu viver algo que eu falo, né, ou falar algo que eu vivo, né, mesmo. É diferente. É diferente. Primeiro porque acontece algo, né, que aí foge também um pouco a ciência, assim, de ciência exata, que é isso, quando você está diante de uma pessoa que realmente tenta viver alguma coisa, que ela está tentando passar aquilo ali por palavras, é diferente só de você ler algo, ou você estar em contato com aquela pessoa que está vivendo aquilo ali. Então você vê que aquilo ali é possível, você vê que aquela vida, e não só possível, mas uma vida que traz felicidade, uma felicidade real, uma felicidade plena, né? Não é aquela felicidade, né, passageira, que é efêmera. É uma felicidade que preenche. Porque na tua história mesmo, cara, na verdade, você sabia que era possível não terminar, no caso, parar com a engenharia e ir pra medicina. Você sabia que era possível. Você já tinha visto, de repente, relatos sobre isso. Seu pai, sua mãe te embasava. Mas quando você vê alguém que viveu aquilo te falando assim, Rafael, eu fiz isso, eu sei como é que é essa parada, vambora. É isso aí. Olha aí, na tua vida, você acabou de falar. Olha, te traz esperança. Brilha teus olhos. Você fala assim, mano, é possível. É possível. Te enche de novo. Isso aí. E é isso que eu acho que tá vazio os consultórios. Com certeza. Você percebe esse vazio? Eu acho que é um vazio de virtudes, né? De virtudes, mano. De virtudes no próprio atendimento psiquiátrico, psicológico, psicoterapêutico, que é necessário, mano. Sim. Não é querer ser perfeito, mano. Tu vai ter defeitos. Eu também tenho vários defeitos. A diferença entre um indivíduo que busca a virtude e o indivíduo que não busca é que um tá buscando, mesmo não sendo perfeito nunca. A gente sabe que, né, o ser humano, ele, por mais evoluído, por mais maduro, ele nunca vai chegar à perfeição, perfeito só Deus, né? Agora, a pessoa que busca, por mais que ela tenha defeitos, por mais que, né, que ela saiba que aquilo ali os defeitos fazem parte do ser humano, mas só o fato dela estar buscando, e não só buscando de uma forma abstrata, mas vivendo aquilo ali que ela está buscando, colocando em prática mesmo, fazendo, né, exercendo. Então, para dar exemplo, assim, sendo fiel, sendo forte quando precisa, né, que é a virtude da fortaleza, tendo coragem quando precisa. Perfeito, cara. Então, é isso, quando você coloca em prática aquilo ali que você acredita e você continua buscando aquilo, você... não tem como você falar que esse ser humano vai tomar o mesmo rumo de um outro que
não quer nada disso, né? Que não vive nada disso, né? Então, Não tem como, não tem cara. como. E aí é uma coisa assim, né? Você pega pessoas na história, né? Que fizeram a diferença na história. E quando você olha para a vida dessas pessoas, né? E a gente tem que, né, pegar como exemplo aqui a melhor pessoa que a gente poderia pegar, que é Jesus Cristo, né? Ah. E aí eu não tô falando nem para quem... Sim, não religioso. falando até para um ateu, né? Falando, Fonte de exemplo só como estudo, assim, né? falando até para um ateu. Se você pega Jesus Cristo como um homem, né? Como exemplo de vida. Você não precisa ter uma religião, você não precisa acreditar em algo. Pega só a história dele, o que ele pregou, o que ele ensinou, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Ele não era só palavra, não eram só palavras, era a vida. A vida dele era já Tua vida prega. é isso. A tua vida prega É por si isso. só. É isso. A maior pregação de alguém é a própria vida. É a própria vida. Então assim, Acho que Paulo fala sobre isso, acho que somos cartas vivas, né? Cartas vivas, isso aí. isso, cara. É isso aí. É isso aí. Isso é muito. Isso é muito. São Paulo. Isso é muito. Isso aí. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então é isso. Quando você pega exemplos para sua vida, e aí o exemplo, né, que eu vejo como principal, até para quem tem religião, óbvio, né, mas para quem não tem, é Jesus. Sim. Né? E aí você pode pegar pessoas, né, que não se comparam, né? Ninguém se compara a Jesus, mas pessoas que fizeram diferença no mundo, que tiveram um caráter que você admira. E aí você olha para essas pessoas e fala, não tem como você pegar um ser humano que viveu a vida inteira tentando buscar a virtude e colocando em prática e dizer que não tem diferença de uma vida para outra, de um outro ser humano que não quer saber, não quer amadurecer, não quer viver, não quer passar por esses momentos de mudança na vida. Você realmente vê que são vidas completamente diferentes. E são vidas que você admira, né? Cara, isso pra mim é muito interessante, que quando a gente admira alguém, a gente acaba espelhando aquele padrão de admiração na gente também. Quando a gente anda muito com um amigo, ele fala de uma maneira, a gente acaba pegando os tiques dele. E quando a gente anda com alguém, por exemplo, você andou com seu pai, você admira seu pai, você foi criado pelo seu pai ali, seu pai foi criado pelo seu avô. Seu avô era um homem que servia os outros, seu pai admirava isso nele, ele se tornou isso também, você admirava seu pai, né? E você se tornou... A gente se torna aquilo que a gente admira. Isso aí. Isso é muito maneiro. Isso é muito Por que bom, eu tô falando isso? Porque no ambiente terapêutico, cara, eu acho que é um espaço onde normalmente os indivíduos que tem percepção do eu, né? Porque também tem aqueles quadros, esquizofrenia, etc. Isso. Que aí é uma parte. A gente tá falando aqui, né? Quando há a possibilidade, né, do indivíduo ele entender a pregação do teu dia a dia, vamos dizer assim, eu acho que isso acaba passando, cara, de certa forma, entende? De repente alguém com um quadro ansioso, depressivo, entende? Vê, de repente chega num consultório com você, tô dando um exemplo aqui. Sim. E de repente você é um espaço onde você pega e dá um exemplo da tua vida, Sim. que aconteceu e tal. E Já a pessoa... fiz isso algumas vezes. Tu já fiz isso? Sério? Isso, já. Eu falei aqui. Já fiz isso. Cara, Porque não existe nada melhor. Você tá ensinando o paciente, tá fazendo com que... E fazendo um parênteses dentro disso que a gente tá falando, quando a gente fala pro paciente uma verdade que realmente é algo verdadeiro, ele pode até estar acreditando em outras coisas, mas é visível que o paciente, ele é como se virasse aquela chave na cabeça dele. Ele dá uma... Ele fala, faz sentido. É. E aí começa a ter, né, comportamentos e pensamentos diferentes do que ele tinha antes, porque ele estava acreditando numa coisa que não era verdade. Era uma... Sim, aí volta naquele assunto que eu falei, quando você vive uma vida acreditando em mentiras, você cria um sofrimento absurdo dentro de você. Sim. Porque você está realmente botando como balizas coisas que na verdade não existem. Sim. E aí você vai vivendo, né, é como se fosse um motor com as engrenagens todas trocadas. Então, assim, ele pode até rodar alguma coisa, mas vai rodar de uma forma, né, não vai ficar um motor... Olha o engenheiro falando. Não vai ser não vai ter uma harmonia, né, de funcionamento. Pô, cara, entendeu? E é por isso que, assim, que às vezes eu acho também que essa questão de... É claro que você tá ali numa figura profissional, orientadora. Sim. Você tá ali na posição de quem vai servir ali teu paciente, né? Mas eu acho que é legal também
aquilo que Jung fala, né, cara? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É você se colocar de igual pra falar, cara, eu sei que é isso, assim. Claro, cada um vive de uma forma, cada um experiencia de uma forma, Sei. mas olha, aconteceu essa questão também, pô, não vou te falar que não dói, ou não vou te falar. Enfim, e eu acho que o caráter, é isso que eu queria, assim, defender aqui contigo e avaliar a tua posição em relação a isso, porque o que eu reparo, e eu não sei se isso é claro pra você, e se faz sentido, é que hoje psiquiatras em geral estão sendo tomados por essa mesma corrente biologicista. Vamos botar assim? Sim. Não sei nem se o termo tá correto exatamente. Sim, a gente pode usar. Exatamente. Vamos usar. Entendeu? E aí estão naquela de, tipo assim, tratar de forma biológica algo que nem biológico claramente é, que somente biológico é, que ninguém pode definir exatamente isso. Isso aí. Enfim. E aí, toma aqui comprimido, toma aqui, não sei o quê. E aí, claro, a gente foi pessoa passando em 1, 2, 3, 4, 10 Sim. psiquiatras e fala... E aí a gente vai buscar ajuda no psicólogo e também acaba tendo a mesma... assim, porque o psicólogo não vai tratar de forma medicamentosa, mas às vezes vai até pior, porque se você tem um psicólogo que tá desordenado. completamente desordenado... Na própria vida. De repente, um cara nihilista que não tá vendo esperança isso aí, a gente consegue ver, porque a gente fica falando muito teoria, às vezes para as pessoas pode parecer assim, mas o que eles estão falando exatamente? A gente vê na prática, assim, pessoas que às vezes começaram a ter uma consulta com um acompanhamento psicólogo e às vezes parece que dá uma melhorada no início e de repente você vê a pessoa afundando, né? Então, assim, existem vários exemplos disso ao nosso redor, né? Ao nosso redor, a gente vê, né? A gente conhece pessoas assim que pessoas que começaram e aí era para só melhorar, parece que tem uma melhora, né? Aquela falsa melhora de início, né? Que é a via fácil. O que mais tem hoje em dia é a via fácil, né? Sim. Se tal coisa não tá boa, então você tem que ir por aqui, né? Então, assim, e não é nunca, assim, se tal coisa não tá boa, porque a gente pode pensar até no meu exemplo lá, se engenharia não tá bom, você vai pra medicina, mas, pô, é um caminho difícil pra caramba. Não, entendeu? Então, na verdade, você enfrentou o problema. Essas aí. outras vias que às vezes são dadas para alguns psicólogos abordam, psiquiatras... Isso é psiquiatra, não tô só... aqui eu tô falando da saúde mental como um todo, né? A gente sabe que a saúde mental como um todo, infelizmente, graças a Deus, está mudando, né? Com o tempo a gente tá vendo que isso tá mudando. Mas, infelizmente, de uma forma geral, é isso, né? As pessoas tratam sempre... não tá legal, então vai por aqui, porque aqui você vai se sentir melhor, né? A vida é um pudim e tal. Exato, a vida é um pudim, mano. Entendeu? Então, a serviço do bem concupiscível, a serviço do prazer. Tipo assim, isso aí. Parece que o espaço psicoterapêutico virou muito mais um espaço onde o profissional ele tem que adaptar o mal-estar do paciente para que ele aprenda a conviver mais tranquilamente com aquela falta e não despertar o paciente. Porque aquilo, cara, é uma posição... A maioria das pessoas, de repente, olha o espaço de psicoterapia. Cara, de verdade, eu já vi muito, cara. Sim. E psicoterapia, pra mim, meu irmão, é porrada em cima, desculpa. Sim, é com amor. Sim. É com amor, mas é porrada em cima. Sim. Porque se o espaço psicoterapêutico não te confrontar de forma amorosa, de forma empática, mas não te confrontar a perceber se negar as verdades a você. Então você é possuidor da verdade. Vai ter alguém que vai falar isso. Meu irmão, nossa senhora, meu, tá repreendido. Aí, você é possuidor da verdade. Meu irmão, não é que eu sou possuidor da verdade, meu amigo, mas nesse momento, olha aqui, o cara tá pegando, sei lá... o exemplo que você gastando dinheiro, eu tô gastando dinheiro no jogo do Tigrinho, todo lá, minha camarada. Isso aí. Meu irmão... É um fato que aquilo ali... É um fato. É um fato. Não existe nenhum benefício se o cara tá gastando o salário inteiro dele naquilo ali. Você tá entendendo? Qual que é o benefício? A realidade fala o que é fato. A realidade é que a mulher dele tá, meu irmão, quase separando um relacionamento, os filhos não estão passando necessidade, ele tá devendo dinheiro a agiota, tá jurado. Como que eu não vou ordenar? O cara tá depressivo, é óbvio que ele tá depressivo e ansioso, aí ele olha de repente pro Rafael, chega no consultório, ele tá com o tigrinho. Não, senta aí. É isso aí. Tu vai no cardiologista e tá com um charuto de porra. É isso aí. Você tá entendendo? Eu te falei que aqui tá entendendo? Porra, meu irmão. É isso. Nesse contexto me desconcentrou. Me veio uma coisa à mente, mas daqui a pouco vai vir de novo. Eu tenho problema. Mas isso é muito importante, porque você vê muito isso, né? Uma melhora inicial, porque o caminho fácil, ele é bom no início. Então ele é bom. Ele é bom, assim... Porque ele é agradável de fisicamente. Isso aí, porque esse termo concupiscível, né? De repente as pessoas não pegam. Nós temos dois prazeres, concupiscíveis e irascíveis. Prazer concupiscível é o prazer da carne, quer ver? E nem todo prazer da carne é mal. Por exemplo, eu tô com frio.
bota um casaco. Você tá buscando um bem sensível, concupiscível. E é um bem normalmente imediato. Sim. Ah, eu quero ter uma relação sexual com a minha esposa. Beleza, com sua esposa, pá, de forma ali ordenada. Isso é bom e agrada fisicamente. Isso não tem nada de errado, tá corretíssimo. Sim. Então, assim, compra teu papel aí, parceiro. Sim. Então, mas assim, bem concupiscível Sim. é esse bem-estar. Agora, tem aquele bem irascível, que é quando eu, em prol de um bem maior, em prol de um bem árduo, em prol de um bem difícil de ser alcançado, eu vou, por exemplo, estudar durante um ano inteiro para passar na prova de medicina, como meu irmão fez, vou estudar o ano inteiro e eu vou abdicar de alguns bens concupiscíveis, de alguns bens da carne, de repente, que seria a minha vontade, pô, ir pra noitada agora, tomar cerveja. Mas eu sei que para eu obter aquele bem irascível, que é aquele bem árduo, que vai me demandar abrir mão do bem concupiscível, que é imediato. Então, assim, é isso, essa clareza. Isso né? aí, Então, assim, isso aí. aí hoje o espaço O psicoterapêutico bem irascível, ele sempre almeja algo maior e que faz sentido. Exato. Que faz sentido. Exato. O concupiscível, nem sempre, mas às vezes os dois podem até... Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. A gente está conversando, né, sobre algo muito interessante. Então, Pra mim é um bem concupiscível irascível. Isso. Exatamente. Sim, por mais que a gente tem que se programar para ir e tal. Hoje é quase a gente tá quase no final do ano. Exato. Hoje é dia 30, mano. Dia 30, então... a gente teve que se movimentar para estar aqui, né? Então, assim, realmente exige. Mas nesse momento aqui que a gente tá conseguindo alinhar, né, o bem concupiscível com o irascível. Então, é isso. O que a gente tem que ensinar é você ordenar né, esse almejar concupiscível, que nem sempre é para uma coisa boa. Porque o ser humano, ele sempre quer o que é bom. Cara, perfeita ele colocação. Ele sempre quer o que é bom. Por exemplo, o cara que trai, né? O que você falou, o cara que trai a esposa... Ele tá buscando bem. Ele tá buscando o bem. Ele quer... As pessoas vão... Não, isso vai dar um corte de polêmica. A Paulo chegar em casa, eu ficar com a vassoura quebrando na minha cabeça. Tem que explicar nisso. Tem que explicar. Ele tá buscando o bem... Aquele ato ali, sensivelmente pra ele, tá sendo prazeroso. Prazeroso. Tá sendo ele busca o prazer. O cara que quer, por exemplo... Tá o quê? Tá desordenado. Por isso que tá fugindo completa. E aí, quando você tem um bem, né? Que esse bem não é um bem elevado, é um bem físico, né? É um bem assim, tátil, né? Ele tá querendo uma experiência ali fora do casamento com alguma coisa que vai trazer uma felicidade momentânea, não é uma felicidade que prende, pelo contrário, né? A longo prazo até deprime. E ele tá buscando, muitas vezes esse indivíduo, ele tá mal já, e ele quer buscar uma felicidade, ele não sabe a fonte da felicidade real. Exatamente. E aí ele vai buscando nas felicidades mundanas, na felicidade carnal, nas coisas físicas, nas coisas sensoriais. E aquilo ali vai levando ele cada vez mais pro buraco. Ele tem uma percepção de que, foi bom aqui, isso aqui, mas no fundo, lá dentro mesmo dele, no interior, ele sabe que ele tá fazendo algo errado. Sim. E ele sabe que ele tá sendo infiel, ele não tá agindo, como você falou, com a justiça, com a esposa. Então, pode, às vezes, nem ser consciente, mas de forma inconsciente aquilo gera. Isso aí, gera. Porque com o passar do tempo, ele pode até ter aquele negócio, que nada, meu irmão, tá bom pra caramba, vambora cair dentro mesmo, tá zoeira. Beleza, ao longo da vida, acompanha um indivíduo desse ao longo da vida. Isso aí. E, cara, pergunta pra ele no final da vida, é triste. Isso aí. Não tem, a realidade comprova o que é real e o que é mentiroso. Isso aí. E isso é um fato. E ponto. Então, assim, não é que, relativismo, né? É a relativização. É aqui até aquele negócio que eu ia dar um exemplo aqui sobre essa questão do ser humano sempre buscar o bem. Por exemplo, um indivíduo, ele quer proteger a família, ele quer uma casa, ele quer dar dignidade pra família, ele quer ter um carro. Pô, isso é maravilhoso, cara. Só que ele vai roubar um banco pra isso. Não é que a finalidade dele é ruim, mas o meio que ele escolheu é desordenado. É desordenado. O problema é o meio. É o meio. Esse exemplo ficou melhor, porque quando você fala de traição, como é que pode ser uma ideia, pessoal? Mas isso aí fica até um exemplo melhor, né? Para as pessoas entenderem. Isso, mas é o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo, é a mesma coisa. Mas é isso, ele quer aquele dinheiro ali vai ser bom, porque ele quer usar na família, nas coisas. Mas e roubar? Mas você vai roubar um banco para isso, né? Então, assim. Você tá me entendendo? O meio tá desordenado, né? Aquilo ali, isso aí. E esses desvios de nessa hora você acaba comprovando, isso aqui que a gente tá falando, a gente tá comprovando que essa frase de que tudo é relativo
cai por terra. A própria frase, ela se contradiz, né? Porque quando você fala... Autofágica. É autodestrutivo. É isso aí. Falam Quando você fala a frase, tudo é relativo, então a própria frase é relativa, né? Exato. Então, porra. Porque, na verdade, o relativismo, ele é autodestruidor de si mesmo. Por quê? Se tudo é relativo, tudo depende, eu vou deixar claro isso para de repente ficar um pouco mais claro. Mas assim, se tudo é relativo, então então também é relativo o indivíduo enxergar o contrário do que eu enxergo. Então vamos supor, vamos usar um termo aqui polêmico. Não, sério, vamos só para poder. Não tem jeito, cara. Você tá mandando na chuva pra você mudar mesmo, tá cagando? É um peito pra quem tá cagando. Enfim, irmão. Então, meu irmão, olha só. Tem homem, tem mulher, agora um indivíduo pode ser uma cabra. Entendeu? O indivíduo ele pode achar que é uma cabra, mano. Ele pode achar que ele é homem, ela pode achar que ele é homem, ele pode achar que ele é. Enfim, meu irmão, se isso é relativo, beleza. Então, cabe a mim também achar ou não em relação a isso. Sim. Mas só que aí ele já não aceita. Ele aceita que tudo seja relativo desde que todas as posições relativistas não concordem com ele. Isso aí. Se o teu pensamento for relativo, mas for discordante do dele, ele já não concorda. E normalmente são ideologias que não querem nem falar que concordam ou não concordam com você. Eles querem criminalizar qualquer um que dentro da sua possibilidade relativa de interpretar a realidade seja contrária. Aí você fala, calma aí, mas não é tudo relativo? Não, mas nesse ponto não. É tudo relativo quando me convém. Pô, cara, aí você fala, meu irmão, não existe. É a segunda prova da autofagia aí É autodestrutivo, o argumento ele não se sustenta. Porque se fosse realmente tudo relativo, ele teria que aceitar a minha argumentação de achar que um homem não pode ser uma cabra. Sim. Isso aí. Pô, mano. Isso aí. Você tá entendendo? Isso aí. Que aí volta o que a gente falou, é infantilização do... Total! Porque isso é uma coisa infantil. Meu filho, essa semana, ele tava ali engateando, né? Ele já anda, né? Já tá com 2 anos e pouquinho. Aí ele fez tipo um gatinho. Eu sou um gatinho, tal, eu sou um cachorrinho. Cara, criança, claro. É uma coisa de criança, claro, é brincadeira, né? Agora, a gente sabe que, pô, não é, né? E isso aqui não tem nada a ver, assim, com né, porque uma coisa, assim, cada um, né, tem a sua vida, cada um pode seguir, mas uma coisa é você olhar para um ser humano e falar que, não, ele se vê como uma cabra, então realmente ele é uma cabra. Cara, tem coisas que tem limite, né, tem limite. Você tá entendendo? O Olavo falava muito sobre isso, ele falou assim, cara, vai ter um dia que eles não vão querer nem que você respeite a opinião deles, eles vão querer que você as aceitem, e se você não aceitar, você vai ser ainda culpabilizado como um criminoso, que é o que tá acontecendo. Isso aí. Entendeu? Irmão, quer achar que é uma cabra porque é um feitiço, alguma coisa assim? Meu irmão, saiba que naquele momento ali, depois daquilo aí, acabou. É isso aí. Vive lá o seu sentimento. Meu camarada, então assim, chega num Agora, ponto... colocar como uma verdade universal e que você tem que aceitar aquilo ali, né? Assim, é o que exatamente você falou. Você quer viver aquilo ali, você e tal, na sua viagem e tal. Enfim, cada um tem sua liberdade. Agora, você querer que o outro... tome aquilo como uma verdade. Pra vida impor aquilo, cara. Aquilo ali, né? E cadê o relativismo, então, né? Exatamente. Tipo assim, por um lado pode ser, por outro não pode se aceitar, né? Entendi. E assim, aí entra muito naquilo que você falou. E assim, isso é muito interessante ter, porque se nós não, da minha opinião de verdade, meu amigo, como médico falando, como aqui entrevistador, como comunicador de alguma forma, meu irmão, é importante nós termos, assim, profissionais que ainda tenham esses pés na realidade para comunicar. Sim. Porque hoje é muito mais fácil, é muito mais apoiado pela mídia você pegar e fazer um discurso de acordo com a agenda, com a pauta, entendeu? Sim. E o meu camarada apoiar e achar meios de apoiar esse discurso que busca relativizar tudo, porque esse discurso, o que basicamente é a relativização de tudo? É o indivíduo não querer enxergar a verdade, a realidade como ela é e distorcê-la para que ela seja como ele deseja. Isso aí. Só que a realidade não é moldada ao homem. O homem tem que se moldar à realidade. E você falou num ponto que era exatamente aquilo que eu tinha esquecido, né? Que eu falei, pô, a gente foi falando, é exatamente isso. Então, isso aí, com certeza. Então é isso, quando a gente vê um movimento de você vai num psiquiatra, você vai num terapeuta, você vai num psicólogo e ele tenta moldar a sua realidade, tornar a sua realidade relativa para conseguir justificar o sofrimento que você está vivendo para se adaptar. Você, na verdade, o paciente pode ter uma sensação de que, então o terapeuta tá concordando, mas no longo prazo, quanto mais você reforça uma mentira, você piora o quadro do paciente. Então, por isso que a gente vê
é muito comum a gente ver, né, essa melhora inicial, ou a terapia está indo para um lado de um caminho mais fácil, ou ela está tentando reforçar aquilo ali que o paciente já tem na mente totalmente distorcido, e aí você tenta se adaptar ao paciente, porque você tem que ser uma pessoa que vai colocar você não vai tentar mudar a vida Vai do colocar paciente. o conforto do paciente acima de tudo. Exatamente. Acima até da própria saúde dele. Isso aí. E o conforto, não digo nem conforto A longo prazo, pleno, momentâneo. eu digo conforto momentâneo. Né? Você tá naquele momento ali, uma hora, né? Uma hora e pouco ali, às vezes tem paciente meu que, dependendo, eu passo um pouco mais, né? Principalmente primeira consulta, né? Eu passo um pouco mais do horário, porque às vezes a gente precisa conversar mais e tal, mas naquele momento ali da consulta, é exatamente o que você falou, parece que o conforto do paciente vem primeiro do que tudo. Então, assim, não interessa a verdade, não interessa se o paciente vai ficar bem depois ou não. É aquele momento ali, então você se adapta, né, de uma certa forma. E aí, outra coisa importante também que eu ia citar, teve um momento que você falou assim, terapia pra mim, como é que você falou? Terapia pra mim É o lugar de conforto, mano. porrada. É porrada. Então, Só que com amor. Com amor. Você tem que acolher. É isso aí, com certeza. Não é tipo assim... Não, Madeira. É chegar e, pô, vem cá, calma. Não, mas eu entendi completamente. Não, é pra que eu vou falar assim, cara, esse Clóvis é mal. Não, também não faço questão de ser tão normal assim também. Sorrindo sim, né? Ele vai até me medicado. Agora assim, Clóvis, eu tô aqui com... Nada, isso aí, pô, é um papo muito bom. Então, assim, eu posso dar até um exemplo, assim, que eu faço no consultório, né? Às vezes eu sinto que a pessoa vem com uma construção, assim, completamente desordenada. Essa é a palavra mesmo, desordenada, em relação ao que pensa, né, sobre a realidade, sobre a vida. E aí eu falo, olha, eu vou precisar falar algumas coisas aqui com você que talvez você não vai se sentir tão bem agora, mas é preciso. Né? E tem momentos que eu preciso até fazer esse preâmbulo, porque se não parece, se você não fala, às vezes se você não avisa, parece até que você tá indo meio que... Tá agredindo ali, de certa forma. Então, assim, e é o que você falou, eu de forma alguma falo de uma maneira, nada disso, né? Com muito amor, com muito carinho, né? Entendendo, primeiro de tudo, aquela escuta ativa mesmo, né? Então, assim, você entender o sofrimento do paciente, o que ele tá passando. E aí, nesse momento, você, olha, eu preciso agora, pode ser que, às vezes eu falo... Cara, que legal esse preâmbulo que você tá falando, essa preparação, né? Tem paciente que a conversa vai fluindo, às vezes você não precisa nem fazer isso. Mas tem paciente que às vezes você precisa, porque a mudança vai ser tão assim, aquela virada de chave mesmo, sabe? Sim. A mudança vai ser tão importante pro paciente que às vezes é até bom você avisar, olha, eu vou precisar, né? Segura aí, aperta o cinto. Tipo assim, cara, porque... E isso, o mais assim, de retorno, assim, o mais não é confortante, não é reconfortante, mas... Prazeroso. Prazeroso mesmo. É prazeroso, mas é um prazer que não... É esse prazer, assim, de você ver um resultado. É quando você vê um paciente que você precisou fazer isso é o que eu mais vejo. Depois voltando e falando assim, olha, eu precisei de uma chacoalhada sua. Né? Depois daquilo ali, tudo mudou. Cara... Isso não tem surreal, e aí mano. você vai falar que isso aí é relativo, não tem como. Você acabou você provou. Porque assim, se fosse, né, vamos fazer uma hipótese aqui, né? Porque é bom a gente trabalhar com hipótese pra gente... Se fosse o caso daquilo ali que eu falei não ser verdade, na prática não ia dar certo, não ia ser muito aleatório, ia ser uma coisa muito... Não ia mudar pra melhor. Sim. Ou então ia ser uma mudança pra melhor durante um curto período. Sim. E não, você vê que é uma coisa que permanece. É. Então, assim, é isso. Muitas vezes na terapia, né, na psiquiatria, na psicologia, você precisa dar essa chacoalhada no paciente, ordená-lo, carinho, colocá-lo num caminho, começar a virar o leme ali para ele poder começar a se ordenar, direcionar. Exatamente. Né, cara? Porque às vezes a direção é mais importante que velocidade, né, cara? Sim. Às vezes o cara ele tá sofrendo porque ele tá indo na direção errada, exatamente, enfim. E assim, uma coisa... Agora, imagina só, te cortando um pouquinho, imagina se eu olhasse pro paciente e falasse assim, não vou bater de frente. Aí que tá... Eu vejo muito profissional fazendo isso, porque às vezes se vê refém de um pagamento. Isso aí. De um pagamento, cara. Isso aí. De consulta. Isso aí. Mas não vou enfrentar porque também, se ele não gostar, ele vai sair fora. É, isso aí. Mano, teu compromisso é com que, tá ligado? Olha o caráter aí. Sim. Você ser justo com ele. Isso é a justiça do próprio psiquiatra, do próprio psicoterapeuta. De entregar aquilo que deve ser entregue. Sim. Ou seja, a veracidade. Veracidade é uma das partes integrantes da virtude da justiça, né? São algumas partes integrantes.
a veracidade. Isso aí, É você com ser certeza. verdadeiro. Olha só. Até a religião é uma das partes da virtude da justiça, porque a religião é entregar a Deus o que é de Deus, isso é ser justo. Precisa ser justo. Então, isso é interessante. Isso aí concorre. A filosofia, psicologia, tá. Mas ler Santo Tomás de Aquino é doideira. É doideira. Tô. Abre a mente. Né? Não, mano, tô bebendo ainda leite. Ainda aquele primeiro leite, aquela primeira fase, a colostro, né? O colostro, né? Porque, mano, até ele é muito surreal. É o ordenamento assim, acima. E, cara, um negócio que eu achei legal, que você falou batido, mas eu me assustei aqui, eu peguei. Como é que é 1 hora? 1h30? Porque assim, você falou assim, não, porque a gente tá tendo ali de repente 1h30, às vezes o primeiro paciente passa um pouquinho. Mano, desculpa, mano, eu não tô vendo consulta por mais de 15 minutos não, mano. É verdade. Mano, você tá, olha, você falou de forma tão natural isso, que eu acho que tu nem percebeu. Sim, né, cara? talvez, acho que eu acho que tu isso aí. passo de... Porque, meu irmão, É. caraca, mano, pra você avaliar tudo isso no indivíduo, cara, tipo, é possível, você acha que é possível desmembrar a psiquiatria da psicologia em totalidade, do trabalho psicoterapêutico? Não. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É integrado. Tem que ser. Tem que ser, né, mano? É. E aí, muitas vezes, quando o paciente, ele às vezes já vem com... A maioria dos pacientes já tem um psicólogo. A primeira porta, geralmente, é o psicólogo, né? Que eles procuram. E quando vem para mim, muitas vezes já vem com um acompanhamento, né, de um psicólogo, de um terapeuta, né? E é isso. Quando esse acompanhamento é bom, é de qualidade, isso aí não tem preço. Agora, quando o negócio... Até dificulta às vezes. Dificulta às vezes. E aí você precisa fazer essa parte, né, que eu já faço, independente de ter acompanhamento por fora ou não, com psicólogo, com terapeuta, eu já faço isso também. E principalmente na primeira consulta, o que eu falei, às vezes eu passo um pouquinho do horário, porque é isso, eu tô conhecendo aquele ser humano. Eu não tô só ouvindo, eu tenho depressão, ou então, ouvindo ali, marcando X, como você falou nisso. Isso aqui deu, né, marquei aqui, deu como depressão, então é como bipolaridade, ou então como... Não, eu tô realmente olhando para aquela pessoa e vendo um algo a mais, né? Não é só uma carne, um osso, um cérebro, conexões de sinapses, é um ser humano mesmo, é uma vida, né? Um sofrimento, né? É algo para mudar, né? Algo para você ir com ferramentas, né? Tanto medicamentosas quanto terapêuticas, né? Sim, psicoterapêuticas. Então, quando você não consegue fazer isso com 5, 10, 15 minutos, né? Cara, eu acho que até 30 minutos é difícil. Assim. Difícil. A não ser que você já conheça muito o paciente ali e tal, e você consegue orientar. Sim. Mas, pô, entendendo que cada dia que passa nós mudamos um pouco as nossas percepções, às vezes uma angústia, um episódio ali que ele vai precisar falar assim, cara, Rafael, eu tô numa situação, acho que meu quadro deu uma descompensada aqui, mas também eu passei por essa situação e tal. Aí você quer ouvir aquele sofrimento ali, às vezes. Rapaz, em atendimento de emergência, cara, eu que não sou especialista, psiquiatra, assim, e na época que eu nem imaginava em me especializar em psicologia, enfim, tomista, enfim, qualquer outra corrente, eu parava com um paciente na emergência, cara, fechava a porta assim, fila lotada, mas eu sabia, aquele ser humano precisava disso, cara. Gostava, falava, cara, fala comigo aqui. Sim. Já aconteceu do paciente, sem brincadeira, e 10 minutos com a fila lotada na emergência é 2 horas, mano, isso aí. 10 minutos de papo com uma pessoa, já aconteceu de um homem, ele é contador, ele é contador, né, eu creio que até hoje, enfim, contador de sucesso, com vários clientes e tal, enfim, cara com um poder aquisitivo, assim, absurdo. Entrou na emergência desesperado em Cabo Frio, enfim, nome de Santa Isabel, inclusive. E ele saiu de lá, ele falou assim, pô, aí eu dei a medicação pra ele, eu lembro que foi um clonazepam lá, tal, enfim. Aí ele chegou e falou assim, não, eu acho que eu consigo lidar com isso melhor agora. Eu vou... Só pela... Deixa eu sentar ali fora, deixa eu respirar um pouquinho, qualquer coisa eu venho, eu faço, olha só, então tá aqui, qualquer coisa você faz, qualquer coisa você volta, tal. Ele passou um tempo, depois ele voltou e falou, tá tudo bem. Mano, são coisas assim que, tipo, chegava em casa, contava que eu chorava. Isso é muito bom, né? Por que, meu irmão? Isso é muito bom. Você tá doido, cara. Só com a conversa... Cara, é uma alma humana tocando a outra. Isso aí. Sabe? Exatamente, isso aí. Pô, cara. É isso. Mano, juro, eu fico arrepiado. Aqui, imagino. Porque, cara... É muito bom. É muito bom, Sim, cara. Claro, o medicamento... Galera, a gente não tá aqui querendo dizer... Não, de forma alguma, Sim. É extremamente necessário, Sim. cara. Pelo amor de Deus. Assim, nos casos que é necessário, é extremamente necessário. Sim. Mas a abordagem... isso aqui é meio que um alerta e um pedido de ajuda e de socorro também aos psiquiatras e aos pacientes também. Um alerta aos pacientes, mas também eu acho que um pedido assim... Pô, galera... Sim.
Vamos olhar mais, né, cara? E aí, falando dessa questão de medicamento, a gente sabe que algumas pessoas que vão assistir, né, estão assistindo a gente aqui, a gente sabe que muitas vezes é o que você falou, às vezes num serviço de emergência, né, numa emergência psiquiátrica, ou até num ambulatório mesmo, às vezes público, alguma coisa, a gente sabe que não é nem culpa do profissional. A gente sabe que a demanda é tão grande, né, que o profissional que está naquele local ali, ele se vê numa situação que não tem muito para onde fugir. Aí eu até bato palmo para um profissional desse, porque assim, você conseguir fazer uma consulta psiquiátrica com 10, 15 minutos que, se ele não fizer também naquele tempo, ele vai atender às vezes 1, 2, 3 e os outros, não adianta você também atender 3 muito bem e deixar... Então assim, não é o ideal, mas se esse psiquiatra consegue fazer, por exemplo, você com 10 minutos, tocou a alma do paciente. Mas aí... Não, eu sei. Eu sei. Assim, não, o ideal é isso, né? É o que a gente tá falando, pelo menos aí 1 hora, a primeira consulta geralmente passa um pouquinho mesmo, porque é muita informação. Agora, algumas pessoas que às vezes não vão ter acesso, né? É emergência. É emergência, isso aí. Ou então até um ambulatório que a gente sabe que o órgão público, ele não, né, ele não faz o negócio como deveria. Não faz. Então, às vezes, tem que ser uma consulta rápida, infelizmente, mas é isso. O medicamento é importante, né? A gente também não pode tirar essa questão do medicamento. Agora, a conversa, né, esse olho no olho, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Você ter essa possibilidade de conversar com o paciente, de mesmo mudar, né, a vida do paciente de forma terapêutica. Isso aí deveria ser para todo mundo, né? E é o que a gente tem que... por mais que a gente saiba que muitos serviços são dessa maneira, a gente tem sempre que batalhar para que seja diferente. Batalhar, exato, cara. Exato. Não é isso? E assim, hoje perguntando assim, Rafael de hoje, assim, cara, você se sente realizado dentro da psiquiatria, assim, cara? Pô, como que é? Com certeza. Dá pra ver isso, cara. Dá pra ver. Eu te perguntei meio que já sabendo, porque eu falei assim, cara, dá pra ver essa percepção, apesar dos desafios. É muito desafio, porque é o que eu falei, né? Você muitas vezes tá lidando, né? Na grande maioria das vezes são histórias dramáticas, né? Mas tem umas que te tocam mais de uma forma... Você sente mais a dor do paciente, né? Então, assim, é importante, claro, né? O psiquiatra, né? Ou seja, o profissional da saúde mental ter um distanciamento, mas não adianta também você ter como se fosse um robô, né? Sim. Você tem que ter uma conexão, você tem que aquilo, olhar, entender o que o paciente está passando. Então, tem momentos que são realmente desafiadores. Essa linha tênue, né? Entre você conseguir ali colocar, isso até para ser saudável para o paciente. Às vezes você se envolve muito emocionalmente, aí atrapalha o processo terapêutico também. Isso aí. Cara, mas a melhor coisa é isso, é quando você vê o paciente melhorando. Isso aí não tem preço para mim. Isso daí, você acompanhar aquele paciente, principalmente, né, nos primeiros atendimentos, né, que são aqueles atendimentos que mudam mais a vida, né? Sim. Até você conseguir estabilizar, né? E aí, né, essa mudança, né, realmente essa melhora no estado de vida, né, mental, cara, isso aí para mim não tem preço. Você vê que seu paciente está melhorando. Cara, isso é muito bom, sabe? Porque eu costumo falar que pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, são apaixonadas pela solução dos problemas. Sim. Você acabou de expressar isso, porque assim, você nitidamente mostrou uma paixão, mostrou uma... Brilhou, brilhou, cara. Tipo assim, cara, eu quero ver o resultado. É o paciente chegar igual você falou antes, agora falou, cara, doutor, precisava daquilo. Isso aí. Sabe como é que é? Tipo, por exemplo, antidepressivo, algumas pessoas não podem não saber disso, demora, sei lá, 21 dias pra fazer efeito. Isso aí. A maioria deles demora um prazo significativo. E nesses 21 dias, cara, como que vai ser importante você ter uma boa relação de falar assim, meu amigo, olha só, 21 dias não vai ser, isso. Porque vai ter que estabilizar. O cara vai ter que confiar em você. Ele vai estar engolindo todo dia um comprimido da ação. Tá fazendo diferença nenhuma. Já tive, né, alguns pacientes mandando mensagem nesse intervalo mesmo, nesse início, né? Pô, mas eu não tô vendo diferença, parece que eu tô até meio pior que aí. Eu falo, ó, segura firme, vamos lá, tô com você, né? E vamos embora, espera que demora um pouco. E essa interação com o paciente, essa confiança que ele vai ter que depositar em você, entendeu? Aí, no fundo ele tem que confiar, né? Imagina, ficar ali às vezes um período do início do tratamento porque no início do tratamento, na grande maioria das vezes é isso, você não vê muito o benefício, porque demora, né? A maioria dos medicamentos na psiquiatria demoram para agir um pouco, e às vezes você sente até uns efeitos colaterais que lá na frente vão sumir completamente. Sim. A maioria some completamente. Então você imagina, você não tá vendo o benefício, você tá tendo efeito colateral,
se você não confia No profissional ali. você não vai seguir aquilo ali. Sim. E aí a maioria, né? A maioria, assim, né, diria até todos, né? Porque é isso, né? Se você está fazendo um acompanhamento ali, por mais que você depois precise fazer um ajuste de dose, trocar um medicamento ou outro, você no fundo vai conseguir melhorar, né? O estado mental daquela pessoa, daquele paciente. Então, é muito bom quando você vê o paciente falando assim, pô, ainda bem que você, daquele Ainda bem início... que eu confiei, isso aí. ainda bem que... Porque realmente eu queria desistir, mas você falou que realmente é assim e tal, e ainda bem que agora tô bem melhor. Isso é muito bom. Não, cara, e isso aí, é surreal. o importante também, acho que é bom deixar claro sobre isso, que é uma coisa que a gente conversa bastante. Que você falou assim, eu vi que você é apaixonado, né? Que você, seu olho brilhou. Mano. Realmente é uma coisa que eu gosto muito, né? De você ver essa mudança. Mas eu acho importante também te falar que não é porque você é apaixonado que você ama aquilo ali que você faz, que você não vai ter dificuldade. Pelo contrário, Pô, né? legal. Você tem dias que você realmente tá ali, né? Às vezes um pouco cansado, às vezes é um filho, uma filha que tá doente, né? E aí você já não dorme direito naquela noite. Enfim, N diversidade da vida, né? Sim, mano. Mas você sabe do seu dever, do seu compromisso com o paciente. Então, desafios existem muitos, né? E em todas, né? Não só na psiquiatria, mas na psiquiatria, assim, eu tô falando como o profissional da área. Então, o importante eu acho que é isso, né? Você buscar o que você quer, mesmo sabendo que a vida não é um pudim, né? Boa, mano. Mesmo sabendo que é isso. Aquilo, é a busca do bem irascível, né? Isso aí. É a busca... Vai haver dias ali Isso aí. de dificuldade. De dificuldade. Assim como vai ter dias que você vai estar, né, muito melhor e tal, isso aí. Então, assim... É uma coisa que eu gosto de falar que, tipo assim, motivação não é entusiasmo. Às vezes você não tá entusiasmado, mas você tá motivado. É ter um motivo pra ação. Você tem um motivo. Isso aí. Sabe? E o motivo hoje do Rafael dentro da psiquiatria, qual que seria? Mano, perguntinha. Qual que seria, mano? Fala assim, cara, isso é o que me motiva dentro da psiquiatria, cara. O que me motiva mais é conseguir enxergar a realidade desse mundo de pessoas perdidas, completamente perdidas no mundo, que é triste você ver. Realmente é a maioria. Sim. É a maioria. Então, e saber que eu tenho a possibilidade de conseguir, nem que eu sei que eu não vou conseguir abarcar todo mundo, Sim. mas eu sei que aquelas pessoas, aqueles pacientes que chegaram até mim, eu vou ter a capacidade de tornar a vida daquelas pessoas para melhor. E eu sei que essas vidas vão impactar em outras vidas. Então, saber que eu estou fazendo parte de uma mudança do mundo. Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque não deixa. Né, não é sendo orgulhoso, nada disso. Não. Porque a gente sabe, né, que é uma parcela, né, se a gente for pegar todas as pessoas do mundo, é uma parcela muito pequena. Mas se todo mundo pensar em fazer uma diferença com uma parcela da sociedade, como que a gente... Né, muda o mundo. Muda o mundo. Então, eu acho que é isso, né? O ponto principal é eu conseguir olhar ao meu redor, ver que tem muita gente perdida e pelo menos saber que estou conseguindo ajudar algumas pessoas, né? Tanto através de atendimento, né? Quanto, às vezes, lá no Instagram, às vezes eu coloco alguma coisa, faço uma postagem, né? Para também a gente tentar de uma forma mais ampla. Claro que não se compara com atendimento individual, mas... Cara, muito isso. E eu queria pedir aqui, Rafaelzão, a gente tá chegando aí nos últimos minutos. Cara, eu ficava conversando. A gente para por toda hora, né? Sim. É maravilhoso sempre falar contigo, cara. Quero agradecer a tua presença aqui, mano. Sério, muito assim, muito, cara, muito mesmo. Eu vou aproveitar antes, porque eu vou pedir pra você, sei lá, dar um recado no final pra galera, mas antes eu queria agradecer o pessoal que apoia a gente aí, a Refarma, a farmácia de manipulação, galera. Uma farmácia que eu já consumo há 5 anos, então assim, tem Búzios, Cabo Frio. Então eu tenho esse canal aqui há mais ou menos 8 meses, então muito antes de eu pensar em abrir, eu já consumia, né? A Aquafit, que é uma academia aqui que apoia o nosso trabalho de Libertos Cash, e assim, por que eu me associo a essas pessoas? É porque eu acredito nelas e elas acreditam em mim, por quê? Porque a nossa identidade é semelhante, eu me identifico com os valores deles, eles se identificam com os meus valores. Então, assim, a Aquafit é um espaço familiar, é uma academia que, sério, você vê idosos de 80 anos treinando do lado ali de jovens e tudo. Não é uma academia que vulgariza, sexualiza o espaço, fica a gente vê isso mesmo acontecendo e tal. Então, assim... Faz parte da sua vida, né? Cara, entendeu? Então, assim, tanto a Refarma quanto a Aquafit, cara,
eles carregam os mesmos valores que o Libertos Cash. Também o Douglas Barbearia, que ele passou pra gente aí, a gente vai botar logo a logo deles aí. Cara, eu corto cabelo com eles. Então, assim, uma coisa que é muito forte em mim, é fazer publicidade daquilo que eu consumo na minha vida. Porque senão Isso é muito bom. hipocrisia, Isso senão é aí. uma loucura. Ah, mas você fazer publicidade pra 300 pessoas. Mano, não. Eu só vou fazer. Por quê? Porque isso é justo. Faz sentido. Faz sentido. Sabe? Não é uma coisa vazia. Né? Não Sim. é. Eu tô falando da verdade, porque eu consumo. Eu vou lá cortar cabelo. Eu vou lá treinar. Sim. Eu vou lá na Reforma fazer minha suplementação, meu T3, tudo que eu tomo. Isso é muito, Então, assim, muito interessante, né? cara, muito... Isso é muito básico, Sim, né? Assim, sim. e é muito verdadeiro. Sim. Então, assim, Rafaelzão, pra finalizar aí, manda uma mensagem aí, cara, de repente que você queira pra galera, de repente um agradecimento, fala da sua rede social aí, e pra gente despedir do pessoal, o que você tem pra falar? Então, quem quiser me seguir lá no Instagram é Mendonça Rafael, né? Tudo junto, Mendonça com Z, Rafael. Então, né, tô muito feliz aqui de estar... agradecer aqui meu grande amigo Clóvis por ter me chamado, né, para essa oportunidade. Dizer para as pessoas que saúde mental é uma coisa que a gente tem que dar uma importância, né, principalmente no dia, né, no momento atual que a gente está passando, que é o que a gente mais vê. São pessoas com, né, o que mais chega no consultório. É claro que a gente tem, como o Cláudio falou, aqueles pacientes que são mais graves, né, mais da psiquiatria, assim, de uma forma mais complexa mesmo, né, uma esquizofrenia, né, são pacientes um pouco mais complexos, mas que a gente trata também, gosto muito de tratar pacientes desse tipo, mas o que a gente vê um boom, né, nesses últimos anos é de pessoas que estão com uma ansiedade e uma depressão, e elas andam de mão dadas, né, como eu costumo dizer, e a gente sabe muito disso na psiquiatria, e são pessoas que estão vivendo uma vida que para elas não faz sentido essa vida. Então, levar a saúde mental, ter essa importância de cuidar da sua saúde mental, não só como uma questão de uma felicidade efêmera, de uma felicidade passageira, mas como uma construção de um ser, né, uma construção de uma vida que faz sentido, e buscar profissionais bons, né, que olhem para vocês não só com uma biologia, né, com um ser humano de carne e osso, como neurônios, né, sinapses, e tratam só com medicamento, mas olhar para vocês como um ser humano como um todo, de uma forma integral, né, para tratar tanto a parte química com medicamento, mas para deixar também a parte comportamental, de pensamentos, da própria alma humana, não deixar isso de lado, tratar essa parte que só com a parte química a gente não consegue chegar num tratamento global e integral e completo. Acho que isso é o mais importante. Todo mundo tinha que ter um olhar mais... olhar Integral, também, acho que realmente é verdade. Isso aí. Cara, é incrível. Com certeza. Rafael, Isso. obrigado Tá demais. bom? Foi um prazer. É um prazer, meu. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto sempre. Tamo junto. Eu liberto. Isso aí.